Boa tarde, tudo Boa bem? tarde. Tranquilo? Então nós estamos aqui começando mais um Zincast aqui com o seu Luiz Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras, da São Carlense, Sampaio Correia, Comercial de de Ribeirão, São Bento de Sorocaba. São Carlense. Quantos clubes nessa carreira toda, Então, cara? eu comecei na base do Palmeiras, Sim, Leite sim. de Leite, né? Aí depois a primeira vez fui emprestado para São Carlense em 81, 82 voltei Palmeiras, 83 Palmeiras, 84 São Bento de Sorocaba. Aí em 85 eu consegui fazer um acordo com o Palmeiras e comprei meu passe e fui pro Santo André. Ah, sim, o senhor jogou no Santo 86 André. em Limeira, 87... No Independente, né? É. Independente. Isso, 87 fui tetracampeão maranhense pelo Sampaio Correia. E aí que o senhor teve acidente. Só voltei a jogar em 89. Já no São Carlense. E o senhor encerrou na São Carlense? Encerrei na São Carlense. Ah, tá. Aí fomos campeões do acesso. Sim, sim. E nas férias eu infelizmente sofri um acidente. Ah, outro? Uma explosão de bujão de gás no quintal ali, queimei as pernas, fiquei... Olha só, cara. Mais de 2, 3 anos para poder chutar uma bola na Nossa, época, cara. usando meio elástica, Nossa, tudo. Principalmente cara. os pés foi o que foi mais agredido, né? Fiquei numa cama hospitalar 3 meses com as pernas para cima. Desgrilo, foi grave. cara. Foi aí que eu parei de jogar. Sim. Tanto que eu parei novo, parei com 29 para 30 29. anos. Pra goleiro normalmente dura até mais, né? O Dinosoff jogou até os 40, sim. né? Eu jogaria porque eu tô fino até hoje. Sim, sim. É que meu joelho não deixa mais, mas eu já tava jogando interclubes, tudo. O Manga jogou até... Eu jogaria tranquilamente. O Fernando Praz, né? O Fernando Praz estourou. Eu acho que eu teria jogado tranquilamente porque eu sempre me cuidei muito. Sim. Treinava muito. Não era de engordar, sabia me cuidar. Sim. Mas aí eu tive trabalhando como treinador de goleiro, depois que eu voltei, trabalhei com o Benazzi, trabalhamos em algumas equipes. Sim. Subimos a própria São Carlense em 91, o Taquaritinga, a Lençoense, Sim. a Barbarense, subimos a Barbarense também quando teve para a primeira divisão. Sim. E aí eu sofri fui dar um carrinho, estourei o joelho, passei já por 5 cirurgias nesse joelho. Então, o senhor também foi contundido pelo Márcio Rossini, dessa vez não pela... Não por ele, tentando pela dar grama, nele, dando pela grama. brincadeira nele, né? O Márcio Rossini era que nem o Pinheirense, né? Era aquele zagueiro Já batia, hein? viril, vamos dizer, né? Chegava junto. Acho que é uma brincadeira. Sim. 2 toques, né? Fui dar um carrinho, mas bem... Para deslizar, antes de chegar nele, as 2 travas de trás da chuteira enroscaram. Aquela grama de antigamente machucava muito. Né? Você vê que hoje os caras dão carrinho, a grama levanta, né? Ela sai. Ah, sim. Hoje aquela lá, e ela clube travou, grande a perna tem ficou, o corpo mordomias. foi. Sim. E aí o joelho foi de bruto, já fiz 5 cirurgias nesse joelho. Nossa, futuro cara. é prótese. Tanto que eu joguei... Ah, Você vai ter que... No futuro, sim. Ah, Hoje eu manco um pouco. Eu consegui jogar bola ainda no gol até 8 anos atrás. Eu participei ainda naquela estreia aquela homenagem ao Admir da Guia, né? Sim, eu fui esse jogo. Foi o primeiro jogo do Allianz, eu joguei. E aquela taça Oberdan Catania, acho que o senhor jogou? Joguei também. Sim. Até Os 2014 veteranos. eu consegui jogar. Jogava o Campeonato Paulista de Interclubes e Master também, mas aí de lá pra cá não consigo mais, não consigo jogar, não consigo com impacto. O joelho realmente... A única coisa que eu consigo brincar hoje é um beach tênis que a areia é fofinha. E é 2 passos. Mas o senhor vai ter que prótese, não pode ser, de repente, até como fala, muleta, essas coisas? É melhor? A prótese, você consegue ter uma vida mais, mais saudável, né? Mas isso vou esperar tá, não, Deus, né? Pra poder não ficar... Como é difícil a vida do jogador, né? O Leivinha também, eu vejo que ele anda de... tem prótese no quadril. Ele anda de andador, né, cara? A dele não deu muito certo. Ele operou o joelho umas 1000 vezes, né, mas cara? Não é por causa do joelho que ele manca. O problema do Leivinho é quadril. É quadril, tá. É quadril. Esse problema do Leiva, que ele anda de muleta. Sim, ele apanhou pra cacete. É por causa do quadril. A cirurgia não deu, acho que, muito certo. Tem que trocar. Mas é o problema do quadril. Mas também a época de vocês era muito diferente, né? A medicina esportiva, tudo, né? A evolução de tudo ela vem galopante, né? Na época era o início, se for ver preparação física. Se você lembrar, cara, quando veio o gladiador pro Brasil, foi o primeiro aparelho de musculação. Isso em 70 e pouco. O que estouraram de joelho, começou a dar contra-indivíduos por usá-lo de forma errada até. Então, quer dizer, início de 70, se a gente for pensar, a educação física,
ainda era empírica. Sim, Tudo sim, cresceu. sim. Não existia fisiologista, existia Sim, um sim, médico, ortopedista no clube. Hoje não, hoje com toda a evolução da medicina, e a medicina Sim, sim. ela evolui, a educação física, né? Sim, A sim. preparação física, a fisiologia, ela evolui mês a mês. Sim, sim. Cada mês tem coisas novas. Eu sou professor de educação física, a gente tem que estar sempre atualizando. Sim, a sim, cada mês tem coisas novas. Então a evolução foi muito grande. Tanto que um jogador de futebol parava de jogar com cirurgia do menisco. Você Sim, pegar o sim. Reinaldo do Atlético Mineiro é porque tirou o menisco. O Enéas, quando já passou Sim, pelo Enéas de Palmeiras, Camargo. Sim, sim. falecido Enéas, amigo, ele tinha extraído já os 4 meniscos. Ele não conseguia treinar igual todo mundo, bancava, tinha que ter uma carga menor de trabalho. Hoje o menisco é mais fácil do que tirar o dente, cara. Porque Olha hoje só. existe artroscopia, faz 3 furinhos. Acho que o Muricy também foi Muricy. Zico, Sim, tudo sim, com- sim, aquela geração toda. Menisco Sim, na sim. época era um corte desse. Ó, o Sim, corte. sim, Era sim. isso. Aham, Hoje não tem corte para Aham. menisco. Hoje não tem corte para menisco. aham. Entendeu? Então a evolução mudou muito, Mas- muito diferente, né? Voltando um pouco, o senhor nasceu aqui em São Paulo, Sou né? aqui em São Paulo. O que os pais do senhor faziam? Já tinha alguma relação com esporte? Ou foi uma coisa do senhor? Meus pais. Sou descendente de italiano dos dois lados, Aham. materno e paterno. Minha mãe era a prima do meu pai, antes de Uhum. casar, eram primos. Então, a família italiana dos dois lados. Meus avós, um deles já frequentava o Palmeiras desde então, chegou na década lá de 40, 50, ele foi a diretor do Palmeiras. Ah, até. sim, sim, sim. A minha mãe, eu tenho foto em casa, a minha mãe criança no colo do Berdan Catani. Olha só. Então, ela e a minha tia, um em Sim, cada... sim, sim, sim. Era amigo do meu avô. Então é uma coisa que vem mesmo Sim, familiar, de tradição. Dentro da família praticamente todo mundo Ah, é tá. palmeirense. E eu amava o futebol. Então Sim, desde sim. pequeno, lá 7, 8, 9 anos, eu falei, eu vou ser jogador. Eu comecei Sim, jogando sim. futsal na CM de Pinheiros. Ah, tá. E você jogador, você... Aí com 13 anos eu fiz 12 para 13 anos eu fiz teste no Palmeiras. Você Sim. vai fazer o teste no time do coração. Se não dá certo, você tenta em outro. Sim, sim. Eu tive a felicidade de ficar. Fiz Aham. o teste e fiquei, comecei no dentro direito do Palmeiras, com 13 anos de idade. E na época eram ex-jogadores que cuidavam das divisões de base? Era o seu Godê, Romero, O seu quem que era? Godê era mais a divisão maior de juvenil, Sim, sim, sim. Era o falecido Hector Marchetti, era o treinador Ah, o seu Marquete, tá. do Dente de Leite. Sim, né? sim, sim. Mas aí eu trabalhei com o seu Vicente Arenari, depois de Sim, Juvenil C, sim, sim. com o Boca. Tinha treinadores que eram tradicionais nas categorias Sim, de base. sim. Geralmente, às vezes estava no Palmeiras, estava no São Paulo, estava em outros... Mas dava meio que uma... O seu Godê ficou muito tempo no Palmeiras. Sim, sim, sim. Foi meu treinador também, o seu Vicente Arenari. Vicente Arenari, sim, foi meu sim. treinador. Boca foi meu treinador, sim. de Ipiranga, né? Boca. E, E fui subindo, cara. e o senhor nas divisões de base, quem mais que estava com o senhor, que foi atleta profissional? Acho que o Puxa, o irmão do Edu Manga, né? Teve O muitos, cara. o Tony Gatto. O Tony Gatto subiu. O Figueiredo acabou indo pro Flamengo. Depois Sim. que ele saiu pro Nacional e foi parar no Flamengo. Ditinho. O Ditinho, sim, sim. Nenê, sim, sim, sim. Que jogou no Rodrigues, Juventus. Ponta esquerda. Sim, sim. Putz, E como que era a divisão de base do Palmeiras nessa época? Era o mesmo nível, assim, vamos dizer, do Corinthians, do São Paulo? Era mais fraco? Porque o Palmeiras demorava pra revelar nessa época, né? Revelava Então, mais os goleiros, né? Vamos dizer. eu vou te falar, do meu time, do Palmeiras, que a gente começou jogando com 15, 16 anos, 5 jogos foram titulares. Chegaram a ser 5 foram titular no time de titulares. São Paulo. Carlos foi titular, Osmir foi titular. Sim, sim. Galo jogou no profissional. Sim, sim, sim. Hélio jogou no profissional. Ditinho foi titular. Ditinho. Nenê foi titular. Então tinha muito esse, o Palmeiras não revela, mas o Palmeiras revelava. Uhum. E se você pegar um pouco antes de mim, porra, o Palmeiras, o último título antes de ficar aqueles 16 anos Sim, sem sim. ganhar, Valdir, lateral direito, Valdirzinho, era da base. sim, sim, sim. Ricardo era da base, Sim, lateral sim, sim. esquerdo. Donizete era da base. Sim, sim, sim. Depois Pavan. Pedrinho, Mário Mota, né? Edson Forquinho, Sim, sim. Picolé. Porra, Sim, sim, sim. teve muito. Não, Picolé não. Picolé veio do Noroeste. Macedo, Sim, ponta sim. esquerda. Então, Silvio, ponta direita. Sim, sim. Teve muitos. O Palmeiras revelava, assim, bastante jogador. A gente estava sempre... Assim, quem revelava mais na época aparecia mais era o Corinthians e o São Paulo que lançava mais, né? Aham. Mas o Palmeiras teve bastante jogador. Tinha bastante Aham. jogadores no profissional também. O Palmeiras O sempre Gilmar, teve... goleiro. Sim, sim. Teve a fama de revelar a sim, sua sim. posição, né? Sim, sim. E na época que o senhor começou, já tinha, vamos dizer, o treinador de goleiros ou ainda era uma Seu coisa Valdir de incipiente? Moraes Já era o seu foi Valdir?
foi o primeiro. O primeiro, e ele revolucionou, né? Eu tive a felicidade de trabalhar com ele. Tanto que quando eu subi a primeira vez profissional, foi em 78, eu tinha apenas 17 anos de idade. Na época existia Dente de Leite, Juvenil C, Juvenil B, que era até os 17, e Juvenil A, 18 a 20. Não era sub-20, sub-20? Não, era Dente de Leite, Juvenil C, Juvenil B, Juvenil A. Eu era titular do B. O A tinha os 3 goleiros do A. Só que com a expulsão do Leão contra o Guarani naquela final, sim. ele caiu o Gilmar assumiu. Caiu meio em desgraça, o Gilmar já era o reserva direto dele, e o titular do Juvenil A era o terceiro goleiro profissional, que era o Zé Luiz. O Zé Luiz jogava no Juvenil A e era o terceiro profissional. Com a saída do Leão, o Gilmar passou a ser o titular, o Zé Luiz passou a ser o segundo. Automaticamente, quem deveria jogar como terceiro do profissional teria que ser os outros 2 do A. Só que não confiaram muito, eles foram treinar, não treinaram bem na quarta-feira, deram uma tremida pelo que eu soube. Na sexta-feira o seu Valdir requisitou que era o Serginho do Juvenil B. E o seu Valdir gostava muito de mim. E aí eu fiz o coletivo na sexta-feira e treinei muito bem no coletivo. Estava cheio de imprensa, eu não senti, eu treinei bem. No jogo do domingo, eu já fiquei no banco do profissional. O Zé Luiz teve uma dor de dente. Olha. Eu já passei a ser o terceiro goleiro do profissional. Então, quer dizer, em vez de ser os outros do A, eu do B... O senhor já ficou no banco na final com o Guarani de 78? Não, fiquei no Campeonato Paulista contra o Comercial de Ribeirão Preto. Ah, em 79 isso. Em 79. E o título... Em 78 mesmo. Ah, em 78 mesmo. Porque o brasileiro era primeiro. Ah, sim. O Campeonato Brasileiro acabava em maio, mais ou menos, e aí começava o Campeonato Paulista. Então, no Paulista, eu já fiquei como terceiro goleiro. O Gilmar é um pouco mais velho que o senhor, é isso? Deve ter O Gilmar, acho que eu sou de 60, nascido em 60, o Gilmar Deve ser... acho que é 56. Sim, e o Gilmar, o que ele tinha de diferente na época que o senhor via ele como goleiro? O senhor, vamos dizer, ele já se firmou logo, foi muito bem, né? Ele, quando foi lançado, ele já estava no banco há 3 anos, né? O Gilmar já foi lançado, ele não era tão garoto, ele tinha 23 anos. Mas era um excelente goleiro, era um cara de muito reflexo, muita impulsão, muita agilidade. E, excelente goleiro. Gente boa também, o cara não se dava com o Leão, né? Os dois não se davam. Não se Então, mas ele fez, tanto que ele entrou, não teve culpa nenhuma nos gols, né? Depois ele foi muito bem, mas aí depois foi pro Bangu, né? Ele também rodou, né? Ele rodou. Foi pro Bangu, rodou vários, saiu, jogou acho que em Portugal. Jogou em Portugal, sim. Portugal, mas era um excelente goleiro, muito bom goleiro. E o senhor, quando começou como goleiro, tinha algum, vamos dizer... Sempre a gente tem algum que se espelha, algum atleta, quando o senhor era mais o Leão, eu como molequinho ia acompanhando o Palmeiras, aquele Palmeiras que todo mundo sabia, até os adversários sabia de cor, né? Leão, Eurícolis, Pereira, Alfredo, Zeca, Dudu, Ademir, Edu, Levinha, Cesarinei. Até os reservas eram os mesmos durante quase 10 anos, João Carlos, Polaco, sim. Até os reservas eram os mesmos, né? Sim. Manteve aquele grupo. Lembra muito o que está acontecendo atualmente no Palmeiras? Sim. Eu tinha como, assim, o Leão, né, cara? Sim. Eu era molequinho, na rua. Hoje você não vê na rua ninguém brincando gritando o nome de um goleiro como ídolo, né? É difícil, não tem quase. Hoje talvez o Cássio, né? Os caras querem fazer o goleiro só jogar com o pé. Na época não, na época o cara ia lá, o menino São Paulino gritava Valdir Pérez, o corintiano Ado, o palmeirense o Leão. Era Leão, então tinha muito disso, né? E eu tinha um espelho, eu gostava, porque eu fui treinado pelo seu Valdir. Sim. E o Leão foi mais ou menos, ele veio novo, foi uma cria do seu Valdir. Sim. E eu gostava muito do futebol. E o Leão era um cara muito... Não tinha amizade com ele, era tempos diferentes. Eu era novo, quando eu subi profissional ele já não estava mais no Palmeiras. Mas era um cara, sei de tudo que falavam dele, de gênio, de tudo. Mas tecnicamente eu achava ele muito bom. Mas ele tinha um negócio de treino, né? Ele se dedicava muito, chegava cedo, né? Era chato até com isso, né? Um cara muito, como que eu vou dizer, obstinado mesmo, né? Não bebia, não era de festa. Profissional. Vamos falar. Profissional, né? Um atleta mesmo, né? O que é difícil na época, talvez, né? Vamos dizer, diferente do César, vamos dizer, que era um cara mais... Vamos dar uma ideia onde ia ficar fácil até Sócrates e Raí.
Sim, sim. O craque era o Sócrates. O Raí chegou no apogeu que chegou, mas ele não era o craque que era o Sócrates. Sim, sim. O Sócrates era o craque, mas não era profissional. Sim. O Raí não era tão craque, mas era um atleta. Sim. E se tornou o que se tornou. Sim, então sim, é mais sim. ou menos essa a ideia, né? Talvez o Zico fosse as duas coisas dessa geração. Sim, o Zico é da geração do senhor, mais ou sim, menos, sim. né? Um pouquinho mais velho. Um pouco mais velho, mas enfim. Aí o senhor fica nas divisões de base do Palmeiras, tal, e aí o senhor estudava na época junto? Eu nunca parei de estudar. Nunca parou? Nunca parei de estudar. Sempre fui subindo nas divisões de base, estudando. Mas era no Zuleika, não? Que nem alguns outros das divisões de base? Não. Eu estudava no... Aqui em Pinheiros. Hoje é Objetivo Júnior, né? Teodoro Sampaio. Sim, sim. Na época era Castro Alves, era um colégio particular, um colégio bom. Aí prestei vestibular, depois mesmo no Palmeiras, eu fazia a faculdade à noite, né? Treinava durante o dia, terminava o treino e ia para a faculdade. Sim. Na USEC, que hoje acho que é a Unisa, que é em Santo Amaro, né? Perto de Interlagos ali. É uma faculdade enorme, tem medicina, tem até hospital dentro dela. Olha só. Faculdade grande. Mas assim, não consegui me formar lá. Eu fui saí emprestado para Ribeirão Preto, tranquei matrícula. Fui para o São Bento de Sorocaba, transferi para Sorocaba. E aí eu acabei terminando em Sorocaba. O senhor formou em Sorocaba. Me formei em Sorocaba, na FEFISO de Sorocaba, que é no prédio da CM lá, né? Uma estrutura fantástica, também muito legal. E aí guardei o diploma, né? Continuei como profissional. Quando eu tive... Sempre pensei... Meus pais sempre me incentivaram muito. Meu pai adorava esporte, era do futebol. Falou, mas você nunca vai parar de estudar porque a gente não sabe como que é a carreira de jogador. Pode chegar nos 20 anos e não virar nada. Se virar, pode machucar do dia para a noite, aí vai ficar com a mão na frente e outra atrás. Então foi sempre pensando nisso que eu me dediquei. Ficava em concentração, estudava. Ou às vezes tinha uma prova em dia de jogo, tinha muito jogo, né? De quarta, sim. O próprio professores da faculdade deixavam fazer a prova num outro dia. Sim. Sabia que a gente... Na época tinha o Barbiroto do São Paulo fazendo faculdade lá. Luiz Gustavo do São Paulo também fazendo faculdade. Tinha alguns jogadores que partiam também. Não eram todos que largavam os estudos. Né? Tinha muitos que estudavam. E eu consegui terminar, me formar, guardei. Infelizmente, houve um acidente, parei de jogar. Quando eu parei de jogar, fui para a parte técnica. Acabei me contundindo e desistindo do futebol praticamente, né? E aí eu entrei no Miguel de Cervantes, que é um colégio aqui no Morumbi, Zona Sul. Do Morumbi, ali na Jardim Estou lá há 28 anos dando aula. E o senhor, desse começo no Palmeiras, vocês treinavam no Parque Antártica, né? No Palestra Itália. Não tinha o CT, não tinha... Não existia CT. O que acontecia na época é que os times de futebol, em geral, Palmeiras, Corinthians, todo mundo, alugavam campos para treinamento. Então a base treinava em campos de várzea. A base treinava em campo de várzea. Dente de leite, aí treinava num campo que acho que nem existe mais, que era no Cruzada da Lapa, ali perto do Alto de Pinheiros. A gente ia naquele União Operário, na ponte da Vila Maria. A gente treinava no campo de Pirituba, do lado do trilho do trem. Que tem bem do lado do trilho, tem um pontilhão, tem o trilho, um campo lá embaixo de Pirituba, Piritubão que chamava. Não o estádio, nesse daí, que era onde a gente mais treinava. Em Pirituba. O profissional treinava lá também, Pirituba, que era um gramado razoável. Porque e treinava também no Parque Antártica, mas não a base. A base só treinava no Parque Antártica quando você ia fazer coletivo contra o profissional. Só. Ou no campo de pedrinha, na pista de pedrinha e areia que tinha em volta. Quando era Parque Antártica, era jardim elevado, né? E atrás dos gols. Porque estragava, cara. Entendi. Mesmo cuidando, era lona nos gols. Mas você chegava assim no meio... Se você pegar vídeos antigos, e não muito antigos, de 80 e pouco... Cara, o Pacaembu, Morumbi, Parque Antártica, chegava no meio de abril, maio para junho, e vinha época de chuva, tudo. Cara, já era
a bola picotando pra caramba. Sim, sim, sim. Os gols com terra, a gente treinava com lona no Parque Antártico. Eu, quando subi profissional, a gente treinava no Parque Antártico, era lona no gol, você treinava em cima da lona. Que loucura. Mas como pulava em cima da lona, cara? Pra goleiro, cara? Eu te mostro, eu tenho foto aqui em cima da lona. Cara, mas parece coisa de circo, né? Lona de circo. E aí, chegar no jogo, você treina lá. A bola bate no morrinho artilheiro. Meu, morrinho. Esses goleiros não sabem o que é morrinho artilheiro. Meu cara. Deus do céu. Esses jogadores que reclamam, o Mineirão tá ruim. Tá ruim, realmente tá ruim. Mas, cara, pega vídeo antigo, a bola quicando e o cara fazendo gol de fora da área. O senhor não chegou a pegar os estádios de madeira, né? Com arquibancada de madeira, né? Sim. O senhor chegou a pegar? Sim, interior você pegava. Pegou? Porque algum time subia da segunda pra primeira. Aí não tinha estádio. Número. Tinha estádio, mas não tinha o número. Tem que ter 10 mil pessoas. O meu estádio tem para 7. Fazia uma arquibancada de madeira de 3 mil, de 5 mil. Sim, o Taquaritinga teve isso, né? O Bragantino. Até não muito tempo atrás, uma partida do Bragantino era uma arquibancada de madeira. Pô. Que loucura. Mas voltando, o senhor, vamos dizer, o sonho do senhor, acho que no começo era ser titular do Palmeiras, imagino, né? Era... Sim, é o sonho de todo mundo. Lógico, né? Mas não era só do senhor, lógico, um monte de gente. Então, o futebol, ele é assim. Muitos que estão lá e que sobem, eles têm a condição. Só que você tem que estar no lugar certo, na hora certa e no momento certo. No momento certo. Eu tive a oportunidade de jogar, acho que até no momento certo. E o seu Minelli ia me manter como titular. Sim. 7, 8 jogos eu fui muito bem. Você pega os recortes dos jornais da época, todos elogiando. Não houve falhas. Mas aí eu machuquei. Eu tive muita contusão. A minha carreira foi parada. Eu brinco. Quando os caras criticavam o Pedrinho, eu falava, não falo, coitado, não tem culpa. Ninguém quer sim. Lembra o Pedrinho, jogou no Vasco, no Palmeiras. Os caras chamavam de Pedrinho. Eu falei, ninguém quer se machucar, porra. Mas... sei lá, acho que de repente porque era para mudar para outra coisa. Se eu não tivesse me machucado em 82, quando eu tava jogando, sim. O seu Minelli não ia me tirar, cara. E tinha o João Marcos e tinha o Gilmar. Também eram goleiros. Mas o João morreu super jovem também, né? Também. Mas nessa época eu tava ficando no banco do João todos. Sim, o Gilmar tinha batido de frente com o Minelli. O Minelli tinha afastado praticamente o Gilmar. O Gilmar tinha ficado para trás. Tá. E eu tive uma época que quem tava concentrando todos. Não é que nem hoje que vai 20 caras pro banco. Sim. Eram 5. E era um banco de madeira, né? Era um banco. Não, eram 5. Sim. Concentrava 16, um era cortado, ficava na arquibancada, e 5 você que estava no banco, era um goleiro e 4. Sim. O cara punha geralmente um zagueiro, um cara que pusesse jogar de volante, lateral, e aí um meio e um atacante. Você não tem essas opções hoje. Sim, que de acordo com o jogo, você tem 10 caras no banco, você tem várias opções para mudar um jogo. Sim. Na época não era assim, cara. E eu tava ficando no banco. E só podia 3 substituições. Infelizmente, tive um problema, o joelho não estava legal. Foi depois de um jogo que eu fui considerado o melhor em campo, inclusive. No jogo seguinte eu não joguei. Jogou o Martorelli, que era atrás de mim. Martorelli, tá. Mais jovem, acho que um pouco mais jovem. 1 ano. Aí tanto que quando o João Marcos teve a contusão no ombro, nós dois que subimos, mas quem foi o titular fui eu. O Minelli me pôs de titular. E ele ficou no banco, o Martorelli. Aí ele jogou, em seguida o João Marcos já voltou, ele voltou pro Juvenil A, e eu fiquei sendo reserva direto do João Marcos. O João Marcos se recuperou, mas quem estava ficando no banco era o senhor começa a ficar mais no banco do João Marcos e do Gilmar, assim, fixo no banco, 81 ou já 82? Desculpa, 82. Que o primeiro jogo pro senhor é um jogo com o São Bento, é isso? São Bento, Sorocaba. São Bento. O Palmeiras precisava ganhar para tentar ir para as finais do campeonato. Com o seu Minelli, né? Como que era o relacionamento do senhor com o seu Minelli? Ele já... Foi ótimo, porque ele me viu jogando, eu subi profissional. E ele acreditou em mim, pô. Não, e o seu Minelli... Ele acreditou em mim. Ele já vinha... Ia me manter como titular até na época, né? Ele já era um treinador, vamos dizer... Não, renomado. Já tinha ganhado tudo lá, tudo. O cara já tinha sido bicampeão com o Internacional, com o Internacional, depois no São Paulo, tudo. E o time era um time com alguns bons jogadores, mas outros era um time... Nessa época jogava o tio Nenê, lateral direito, sim. Jaime Boni, o Luiz Pereira,
O Luiz Pereira já tinha voltado. tinha voltado. O senhor lembra qual mês que o senhor estreou? Quer ver? Eu estou aqui olhando. Foi mais ou menos setembro. Aí teve um amistoso até internacional com a Udinese. O senhor estava no banco esse jogo, imagino. Não, Sim. Gilmar. Não. Esse o senhor não tá. Aqui, São Bento. Ah, não. São Bento e Sorocaba, eu tenho a. Se você quiser. Não, eu acho que a estreia é com o São Bento mesmo, mas Rocha era o volante, Aragonês, Rocha, volante. tinha Enéas, Barbosa, Baltazar, artilheiro de Deus. O time não era ruim, não, o time era bom. o Baltazar que jogou no Grêmio, né? Tinha o Jorginho. Jorginho, Putinati. Sim. Era um bom time. Aqui, João Márcio, Baroninho. Aqui eu tô 83, é por isso. Pera aí. O senhor, quando o senhor... Aqui, Luiz Sérgio, o senhor entra no lugar do Jaime... Aqui, 15 de setembro de 82, tá aqui. Parque Antártica, Primeiro tempo, o João Marcos machucou o ombro, ele saiu numa bola cruzada, ele gritou, o Vargas não subiu, o Vargas é lateral esquerdo. Aí fez, tipo, o próprio Vargas fez uma cama de gato, ele veio, aí ele luxou o ombro, e aí tava lotado para cantar. Tinham vindo. O São Bento estava fazendo uma campanha magnífica nesse ano. Tinha chance de classificar se ganhasse da gente. Acho que vieram 30 ônibus de Sorocaba. Olha só. Nesse dia. Eu entrei e tava 0-0 o jogo. Luiz Miller jogava no São Bento. Olha Índio, só. O foi pro Corinthians. Sim. René do Fluminense. Todo mundo do São Bento. Robson, goleiro que era foi pro Santos. Vários bons jogadores. Aí era João Marcos, aí entrou o senhor no lugar dele, Jaime Boni, Luiz Pereira, Deda e Vargas. Rocha, que já falecido, Aragonês, que entrou Enéas, Jorginho, Barbosa, Baltazar e Baroninho. Era um belo time. O que aconteceu com o Enéas? Que ele já veio da Itália meio... ele acabou no joelho, ele não acabou não vir, que foi uma contratação na época. Sim, mas ele fazia diferença. Sim, mas ele não podia treinar no mesmo ritmo dos outros. O Moraci tinha que segurar, ele tinha que treinar menos, o joelho dele inchava muito, sentia dor, aquilo que eu te falei, problema do joelho, né? Mas ele tecnicamente era um monstro. Mas diziam que ele dormia, né? Tinha aquela história. Porque ele... O Alex também dormia. O Alex Sotan chamava, você lembra? O Alex do Palmeiras sim. também, todo mundo vê, né? Sim. Dormia, pô. Mas o Enéas, ele era aquele jogador que ele não voltava, né? Acho que ele era o jogador, vamos dizer, que nem o Enéas, desculpa, que nem o Alex, vamos dizer. Ele corria, ele era o camisa 10, assim. Ele era um ponta de lança. Às vezes ele acordava e decidia o jogo ali. Quando ele ia pra quebrar, ninguém segurava. Mas mesmo no Palmeiras ele teve alguns bons momentos, o senhor... E ele era um cara legal, era um cara... gente finíssima. Com o senhor que estava começando ali... Gente boa. Não tinha nada de estrela, nada de... Porque era... Luiz, eles ajudavam os garotos. Porque o Enéas era difícil naquela época ir pra fora. E ele tinha ido, a Portuguesa segurou ele muito tempo, né? Ele foi pra Udinese, acho. Ele foi lá pra Itália, não deu muito certo, né? Não sei. Mas é o problema de cirurgia que eu te falo. A cirurgia na época você extraía o menisco inteiro. Hoje você entra com 3 furinhos, tira o pedacinho estragado ou sutura. Na época o cara ia e tirava o menisco inteiro. Ele tirou os dois, cara. Aí você dá uma artrose tremenda, você ferra a sua cartilagem. Como que o jogador que tem muito impacto tem que correr o tempo inteiro e é impacto. Sim. E alto rendimento. Alto rendimento, não adianta. E como que era pro senhor tão jovem ter o Luiz Pereira ali na zaga? Um cara que eu com 13 anos de idade, 12 anos de idade, eu ia no estádio bater palma pra eles e de repente tava jogando do lado dele, né? E era um cara sonho de qualquer criança, bacana, eu tenho amizade com ele até hoje. Tecnicamente também, já mesmo veterano naquela época. Mais experiente, sabia jogar, né? E depois até ele foi pra Portuguesa e foi bem, né? Sim. Mesmo não, já... Veterano, hoje o cara de 32 anos não é tão veterano. Sim, mas para aquela época, sim. Os caras chamavam veterano, tinha essa mentalidade também, sim. E normalmente uma dupla de zaga naquela época tinha que ser um jogador, vamos dizer, mais técnico, e a dupla de zaga, e um mais assim, vamos dizer, viril, ou não necessariamente? Não necessariamente. Porque existia isso, um pouco isso. Nessa época quem estava jogando titular era o Deda. O Deda pra mim era muito bom jogador. Começou dentro de direito no Palmeiras, o Deda. Desde pequenininho também. Era excelente jogador. Mas assim,
Geralmente, quando tem o mais técnico, ele fica mais ali na sobra, que é o outro para segurar. Sim, sim. O outro, vamos dizer mais ou menos como seria o Alfredo e o Luiz Pereira, né? O Luiz Pereira era até e o Alfredo era... Era o mais chegado, que chegava mais, né? Para não falar outra coisa. E os laterais eram mais fixos, né? Era mais de defesa ou atacavam também? Nessa época já atacava. Já atacava. Bastante. O que você faz é que segurava mais um quando o outro ia, mas hoje também se segura, dependendo do esquema tático do time, entendeu? Sim. Mas os laterais já apoiavam muito também na época. E o senhor... Rosemiro apoiava pra caramba. Rosemiro nessa época também. Sim. Nenê Rosemiro apoiava pra caramba. Pedrinho apoiava pra caramba. Pedrinho Vicenzotti. Apoiava pra caramba. Você jogou no Vasco também? Sim. Foi pra Itália. O senhor subiu nesse jogo, e aí depois o senhor vai ter um jogo contra o Santos, né? Logo depois. Sim. Que tem uma derrota, mas o senhor é elogiado, é isso? O senhor tem um desempenho bacana. Como foi esse jogo? O que o senhor lembra desse jogo? Foi o primeiro clássico, né? Sim. Morumbi. Os clássicos eram no Morumbi, tinha isso. Os clássicos eram no Morumbi, sim. Das torcidas, né? Sim. Me lembro que o meu pai não conseguiu assistir o jogo, foi pro sítio, pra chácara, de tão nervoso. Ouvi no rádio. Ouviu no rádio. Uhum. Mas assim, eu tava bem tranquilo. Uma coisa que assim, são detalhes, mas detalhes que te dá tranquilidade também. Quem apitou esse jogo foi José de Assis Aragão. E o José de Assis Aragão, ele era amigo do meu pai. Então, quando tava lá no meio tudo, que ele veio, pô, Serginho, bom jogo, não sei o quê, fica tranquilo. Eu me lembro que a primeira bola que eu saí, que eu trombei, ele já deu falta, eu falei, tô legal, eu sei que eu posso ficar de boa, que não vai ter essa disso. Se o cara me tocar, ele vai dar falta, então isso dá tranquilidade, né? Sim, lógico. Os lógico. caras têm aquela mania de ficar na frente do goleiro para não deixar você sair na bola, em cruzamento. Isso não parece, mas ninguém tem essa noção. Mas muitas vezes um goleiro não chega numa bola cruzada de escanteio, porque esse cara que está na frente dele, você tem que desviar dele. Sim. E aí você perde o tempo de bola. Então isso foi legal para mim. Mas assim, toquei na bola, foi muito legal. Uma pessoa que foi muito bacana nesse jogo também, antes de começar o jogo, ele atravessou, veio conversar comigo, desejou boa sorte. Eu me lembro até hoje, foi o Marola. Era o Marola, sim, foi o Dermundo Marola. Que é meu amigo até hoje, sim. Dermundo Marola Júnior, né? Cara, finíssimo, gente boa demais, um puta do cara. Isso é uma coisa que eu guardei, porque, pô, ele era meu aniversário, né? Mas ele veio lá, viu que eu era um garoto que tava subindo. Sim. Pô, foi um cara muito bacana e eu fiz uma boa partida. O Palmeiras perdeu, não tive culpas nos gols. Mas também o time dos caras era Pita, era quem? Assim, nós éramos, Matheus, para ter saído ganhando uns 3-0. Você tá brincando? Nós perdemos gols. Eu tenho até, acho que uma parte desse jogo aqui eu te mostro depois. Perdemos muito gol, debaixo do gol. O Baltazar perdeu 2 gols de cara com o Marola. Quem não faz, toma, filho. É um velho deitado no futebol, né? Que a gente brinca. Não tem jeito, quem não faz, toma. A bola pune. Você tem a chance, você não faz. Você tem a chance, você não faz. Você tem a chance, você não faz, a bola pune. O Baltazar tinha acabado de ser... depois ele foi pro Grêmio, né? Ou ele tinha vindo do Grêmio? Ele foi pra Espanha. Ele foi campeão brasileiro no Grêmio, né? Ele foi... Quando ele saiu do Palmeiras, ele foi pro Flamengo. Ele foi pro Flamengo, Flamengo. Ele era evangélico, né? Era evangélico. Uma novidade diferente, né, de hoje. Mas era um cara legal, um cara... Gente boa. Mas no Palmeiras não deu tão certo, talvez, né? Também era uma época... O Baltazar era um cara assim, tecnicamente ele não podia sair da área. Fora da área ele batia de canela, mas dentro da área ele sabia fazer o gol e cabeceava. O chute, a cabeça dele, da entrada da área no chute. Sim, o Benassi chegava mais cedo, os caras chegavam mais cedo, ficavam cruzando e ele cabeceando. O cara cabeceava demais. Ele e o Colosa cabeceavam demais. Quarto zagueiro. Sim. Então, cara, era um bom centroavante, sim. Tanto que ele foi pra Espanha. Sim, foi pra seleção. Jogou no Atlético de Madrid, né? Sim, numa época que não ia tanto. No Atlético que ele jogou, não me lembro se foi no Atlético, acho que foi algum Valência. E o Carlos Alberto Borges, que o senhor jogou, é aquele que tomou o raio, né? Tomou o raio, quase morreu. Coitado, mas... Nunca mais foi o mesmo. Que coisa maluca, jogava, né? Cara, cracaço. Foi convocado, foi pra seleção brasileira também, jogava demais. E o senhor tava esse treino? O senhor tava esse dia que ele tomou o raio? Não. Quando aconteceu isso, eu não tava mais no Palmeiras, foi anos depois. Mas também foi com o Minelli, né? Quase ele morre, né? Uma coisa maluca, morreu, né? Acho que foi, não sei se era o doutor Naércio na época. Sim.
Ele fizeram... Se o médico não tivesse ali no campo, acho que ele poderia ter... Que loucura, né? Poderia ter ido, coitado. E... Gente boa, humilde também. Um cara que também depois rodou, não, sei lá, não estourou como se prometia, né? Santos ele foi bem, né? Sim, sim. Mas é o que eu te falo, depois do raio, parece que ele nunca mais foi mesmo, cara. Aí o senhor jogou o outro jogo contra o Juventus, um empate. Sim. 1-1. Luiz Sérgio Amiboni, Luiz Pereira, Dede Vargas. Santo André. Aí o senhor joga com o Santo André, exatamente uma derrota, 2-1. Ferroviária em Araraquara, que a gente ganha. Eu fui considerado o melhor em campo. 3-2 com a Ferroviária. É que aqui tá João Marcos, foi o senhor que jogou. Não, fui eu que joguei, fui considerado o melhor E aí em o campo. que acontece? Aí o senhor se machuca, é isso? Eu machuquei depois desse jogo. Aí entra o Martorelli, exatamente, a partir do jogo com o São José. Jogou contra o São José no Parque Antártico, o Palmeiras ganhou de 4, contra o Juventus, aí depois volta o João Marcos, eu me recupero, volto e ficamos praticamente o campeonato inteiro, João Marcos e eu. Campeonato inteiro. Não, aí volta o Gilmar aqui, pelo menos tá aqui. Os campeonatos, volta o Gilmar. Mas o João Marcos volta, acho que depois. E o João, como que era o João concentrar junto, como companheiro de clube? Eram amigos meus. Sério, cara? A gente era carne e unha, cara. Sério, cara? Ele me deu muita força. E era bom goleiro também. Nossa, jogava muito. Foi pra seleção, inclusive. Ele teve no Campeonato Brasileiro de 83, ele fechou. Eu tava no banco, inclusive, eu peguei até a camisa do Raul nesse jogo, troquei a camisa. Com o Raul. O João Marcos fechou o gol, foi a estreia do Batista. E o João fechou o gol, ganhamos de 3-1 do Flamengo no Morumbi. Aí depois, no Maracanã, 1-1, ele fechou o gol. Pegou umas 3 cara a cara do Zico, fechou. E aí ele foi convocado para a seleção brasileira. Depois desse jogo contra o Flamengo no Maracanã. Ele fez um puta brasileiro, foi muito bem. O que aconteceu com ele pra... Ele foi bem pro Grêmio. Sim, ele foi no Grêmio, acho que ele foi campeão, inclusive, no Grêmio. Só que ele teve um problema no ombro e não ficou... Isso não deixou ele totalmente curado e teve uma desclassificação do Grêmio ali, que ele não foi bem. O Grêmio perdeu acho que de 3, alguma coisa assim, ele caiu meio em desgraça. Ele era de Botucatu, não era isso? Botucatu, mas ele começou no Noroeste de Bauru, né? Sim, mas o senhor sabe que ele teve eu acho que aí isso já ele teve um problema, aí se separou, entrou em depressão, chegou... Não, com álcool, né? Ele teve Sim, mas foi por causa disso, né? Ele não era de beber, o João não bebia. Não bebia quando você jogou com ele? Não, bebia assim socialmente. Nossa, que coisa. Uma família bacana, Sério? Tinha fazenda, tinha... Sério? E aí, acho que... eu lembro ele já no Milton Neves dando entrevista, mas já bem... A separação, essas coisas... Ele foi internado, ele teve problemas sérios, né? Sério? Quer ver outro cara que eu joguei? Jogou em 83 comigo e virou morador de rua em Portugal? Perivaldo, pô. Perivaldo, exatamente, sim. Perivaldo, você jogou na seleção brasileira. Sim. De rua em Portugal. Perivaldo jogou no Botafogo? Sim, Botafogo. O Botafogo uma puta contratação na época. O Palmeiras montou um monte de time em 83. Era pra ter... Não, a gente ganhou do Flamengo 3-1. Empateu. A gente podia ter chegado nas finais do Brasileiro. Foi uma felicidade. O futebol ele tem essas coisas, né? Tem, às vezes um cruzamento, você perde um jogo, a forma que o campeonato era naquela época. Se fosse pontos corridos, a gente estaria entre os 2, 3 primeiros ali na época. Sim. Fez uma baita campanha o Palmeiras em 83. É que também os campeonatos tinham umas fórmulas muito malucas, né? Principalmente o Paulista, né? O brasileiro chegava, teve a época que era... Esse eu não me lembro como que foi, porque mudava toda hora. Mas era, o primeiro jogava com o 8º, o segundo jogava com o 7º, o terceiro com o 6º, o quarto com o 5º e ia fazendo eliminatória. Tanto que teve uma final, Grêmio e Portuguesa, um tinha se classificado em 7º, o outro em 8º, e fizeram a final do Brasileiro. E sim, mas isso nos anos 90 já. O senhor chegou a jogar Taça de Prata? Não. Taça de Prata? Não, porque tinha aquilo que... Sim, mas era terceiro goleiro. O senhor subiu, sim. Que aí subia no mesmo ano, né? 81, sim. 80 Taça de Prata. 83 o senhor tava, mas o senhor já não teve tantas chances, né? Mas eu era o reserva direto do João. Sim, praticamente eu fiquei mais no banco
mas fiquei mais eu no banco do João do que o Gilmar. E o Jorginho? O Jorginho, como, vamos dizer, era o Jorginho Putinati. Jogava demais também, cara. E é tido como o maior jogador do Palmeiras daquela época de 80, né? Talvez, sim, tecnicamente. O cara batia escanteio de um lado com o pé esquerdo, do outro lado com o pé direito. Precisa falar mais alguma coisa? Não, e ele... O cara era muito bom jogador. Ele era camisa 10. Camisa 10. Mas ele jogava com o Tele, que foi a melhor fase dele, o Tele fazia ele um falso, né? Um falso ponta direita. Ele era o cara que tinha liberdade para movimentar o campo inteiro. Uhum. Então era aí que deixava o espaço para o Rosemiro passar, o Baroninho acabava fechando para fazer um quarto homem no meio de campo e ele flutuava, né? E ele flutuava, ele sempre fazia um 2 em cima de alguém que estava... Mas a gente falou de 82 quando o senhor subiu no Palmeiras, mas o senhor profissionalizou mesmo foi na São Carlense antes? Em 81. O seu primeiro jogo profissional do senhor foi na São Carlense? Foi na São Carlense. Era A2 na época, o que seria A2 hoje, vamos dizer. A2 e como que era aquela divisão de acesso do estado nessa época? Era os jogos no interior, cara, as torcidas, a pressão. Era uma pedreira, meu. Teve jogo que você tomava bolinha de gude na cabeça, garrafa de água. Bolinha de gude. Pedra. Você enfrentava cada barra, meu. A gente tava acho que foi um dos... Eu tenho até isso arquivado em jornal. Foi uma das maiores partidas que eu acho que eu fiz na minha carreira. Foi contra a Catanduvense em Catanduva e a gente precisava ganhar para poder classificar para as finais da A2 na época. Sim. E a Catanduva tinha um baita do time. O Barbiroto estava lá, emprestado do São Paulo, o Orciano do Juventus, o Brida, irmão do Brecha. Sim. Tudo caras... Sim, que jogou no Juventus, Brida. Tava com um timaço na época também. Era no Silvio Salles mesmo, no estádio hoje? Ou o senhor não lembra? Ah, no antigo, antigo, tá. O antigo. E aí o nosso time era um time que a gente saiu praticamente de baixo, começou a ganhar e tinha a chance de classificar para as finais, né, nesse jogo ganhando, que era uma coisa quase que impossível ganhar da Catanduvense lá. Uhum. Nós demos 2 chutes no gol, fizemos um gol, ganhamos de 1-0 e foi uma das maiores partidas da minha vida. Cara, peguei bola de tudo que foi jeito. Uma delas até o comentarista, né? Eu tenho 30 anos e nunca vi uma defesa igual a essa. O cara entrou cara a cara, chutou. Uhum. Eu rebati o cara, o Brida, irmão do Brecha, ele veio o Brecha, aliás, veio na corrida, pegou de 100 pulo assim, entre pênalti e área pequena. Quando ele veio, eu senti onde a bola ia e eu já voei antes. Sim. Cara, eu não sei o que aconteceu, a bola bateu na minha mão, veio pra mim, e ela ficou presa, nem espalmar. Uhum. Aí os caras viram, o meu gol parecia, tinha garrafa, tinha pedra, tinha tudo. Eu parava, ia pra entrada da área, chamava, eu não me lembro quem que foi o árbitro, não lembro se foi o Romualdo, quem foi. Pô, não dá. O cara manda ver, os caras ficavam com medo também. Sim. Cara, eu sei que ganhamos de 1-0 lá e classificamos. Vocês foram pra final? Não, pro octagonal final. Ah, também tinha umas fórmulas também. Era octagonal, ia classificar entre os 8, né? Quantos clubes jogavam essa 2, mais ou menos? Final. Uns 20? 30 clube. 30, bastante. E era pegado o negócio. Era pegado. E o senhor chegou a jogar esse clássico do São Carlense com a Ferroviária? Não. Não, isso foi com a Catanduvense. Desculpa. Não, o senhor jogou com a Catanduvense, mas eu digo, o senhor na São Carlense chegou a jogar... jogava na primeira divisão. A Ferroviária estava na primeira. A Ferroviária era um time bom na primeira divisão. Mas qual que era o rival da São Carlense? Tinha algum ou era a Ferroviária mesmo? Não, a Ferroviária era ou tinha alguma treta? Então sim, não tinha rival. Então era a região, né? Quando era mais perto. Quando você pegava um Lemense... Sim. A própria Catanduvense era uma pedreira. Era mais E quem foi campeão? Barretos, era um jogo difícil, era muito complicado. Sim. E quem foi o campeão nessa divisão que o senhor jogou em 81? O senhor lembra? Desculpa. 15 de Piracicaba. Foi o 15, tá. Era uma rivalidade grande também contra o 15. 15 de Piracicaba foi campeão. E quem foi o treinador do senhor na São Carlense, essa primeira? Nessa época que terminou sendo treinador, tudo foi a Désio de Almeida. A Désio de Almeida, tá. E o senhor, quando garoto, né? Imagina, o senhor tinha 21 anos, muito jovem, né? 20 anos. 20 anos, mais jovem ainda. Ser emprestado para um clube menor. No começo, de ir para São Carlense, o senhor gostou ou o senhor ficou meio... o senhor queria? Eu queria para jogar... Eu ia jogar o último ano de base, eu preferia jogar um... Preferia jogar no... Nós somos em 5 do Palmeiras. O senhor foi vários. Foi o senhor lembra quais? O treinador que começou lá, ele era do Nacional.
O Arenari, Não, não. não foi o Arenari. Tô vendo na minha frente e fugiu o nome agora. Não, tudo bem, mas E ele levou alguns... pegou que ele já conhecia a gente do Juvenil A, tudo. Então, Sim, sim. ele... O senhor chegou a jogar a Copa São Paulo? Desculpa, voltando um pouco. Taça São Paulo, as 2 vezes eu tava no profissional. Ah, o senhor já tava... o senhor não jogou a Copa Não. São Paulo. Tá. Uma delas eu operei o joelho, foi a minha primeira cirurgia. Nossa, cara. E a outra eu tava no profissional. Uhum. Então o senhor profissionaliza da São Carlense em 81, aí o senhor volta em 82 no Palmeiras, joga, aí em 83 o senhor é reserva do Palmeiras, aí o senhor vai pro comercial, é isso? Eu fico no Palmeiras praticamente no Campeonato Brasileiro, quase todos os jogos do De 83, banco. isso. É. Aí o e senhor... aí, no Campeonato Paulista, eu fui emprestado pro Comercial Ribeirão Preto. O Palmeiras estava comprando o Mauricinho. Uhum. O Márcio Papa estava fazendo esquema com o Mauricinho. Só que ia ser uma ponte para mandar ele para Itália. Ele era novo. Hoje ninguém liga mais para isso, né? Mas na época os pais ligavam. Sim. Aí eu e o Carlos, meia direita, neguinho jogava demais, o Todinho, amigão meu até hoje. Nós fomos emprestados. E o Mauricinho veio pro Palmeiras. 10 dias depois, o pai do Mauricinho desfez o negócio, que descobriu o negócio da ponte para Itália. E o Mauricinho voltou pro comercial. E nós já tínhamos assinado o contrato com o comercial. Mas no comercial o senhor já jogou A1, vamos dizer. A1, era a primeira divisão. Tanto que a gente, no contrato, não podia jogar contra o Palmeiras. Ah, tá. Os 2 jogos contra o Palmeiras eu não E o senhor ficou o quê? Um campeonato? Um campeonato. E fala um pouco do comercial, que já é, vamos dizer, o senhor já sentiu uma diferença, vamos dizer, da São Carlense pro comercial? O comercial já era um clube mais... O comercial já era um time de primeira divisão. Era outro... Já tinha outro nível, né? Mas você estava jogando contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra São Paulo, contra o Santos. Isso é o campeonato de 83, o senhor? 83. Cara, mas era difícil jogar num time pequeno contra, vamos dizer, num time, vamos dizer, mediano, contra os grandes, né, cara? Você só jogou contra os atacantes. E a gente fez um campeonato muito bom também, o comercial. A gente meteu 4-1 no São Paulo. Ganhamos do Corinthians 2-1 lá. O Corinthians era Leão, Sócrates. Ah, sim, aquele time. Sim. Time da democracia. Sim, e eu também machuquei, pra variar, né? O Marquinhos, quarto zagueiro. O comercial tinha levado o Marquinhos, quarto zagueiro, que era do Palmeiras. Tá. Que Cruzeiro, Palmeiras. Foi campeão na Taça de Prata pelo Palmeiras. Tá. Edival, zagueiro que era do Fluminense. Paulinho Pereira, lateral direito do Vasco. Sérgio Donizete, lateral esquerdo. Sim. Luiz Alberto, Fluminense. Paulinho, centroavante do Palmeiras, Vasco da Gama. Depois o Roberto Dinamite no banco. Depois o Paulinho Explosão. O que depois ficou jogando Paulinho e Roberto Dinamite. O Paulinho foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. É o Paulinho que foi do 15 de Piracicaba? Isso. Paulinho Pira. Porra, o Carlos, Ailton Lira. Também tava no comercial? Gilberto Costa. Caralho. Pô, tá no time, cara. A gente meteu 4-1 no São Paulo que tinha... Quem que era o treinador de vocês lá? Zé Duarte. O Zé Duarte, tá. Zé Duarte. Sim, o Zé Duarte treinou o Guarani, a Ponte. São Paulo era Valdir, que jogou aqui esse jogo contra nós, Valdir, Getúlio, Oscar, Dario Pereira, Marinho Chagas, Chicão, Renato Permúrcio, Pita, acho, já estava no São Paulo, Paulo César na ponta direita, que até foi para a seleção. Serginho jogou esse jogo? E Zé Sérgio. Sim. Era um puto time. Esse jogo eu até peguei a camisa do Zé. Então, era... Sim. Era outra coisa, né? E o senhor chegou a jogar o clássico do comercial com o Botafogo? Tava machucado. O senhor tava machucado. Tá. Tinha uma fratura num treino com o Marquinhos, trombada com o Marquinhos, coitado. A gente era do mesmo time. E o comercial fez um campeonato bom, Fez um campeonato muito bom. Isso 83, o Campeonato Paulista. Bom. E aí os clubes menores não jogavam o brasileiro, o comercial, no caso, jogava a Taça de Prata, jogava... Não jogava. Aí o senhor voltou pro Palmeiras, foi isso? Voltei pro Palmeiras. Todos os empréstimos, você volta no início do ano, todos os jogadores voltam. Aí em 84 a gente começou treinando. Eu acho que eu ia ficar. Aí tem aquelas coisas do futebol, né? Tava o Leão, saiu do Corinthians, eu pro ele Palmeiras. voltou, sim. Tava treinando eu. O Zé Luiz tinha voltado lá de Goiás, não sei se era Vila Nova, onde que ele tinha jogado, no Goiás, na Polina. Sim. Ia voltar. E pelo que a gente sabia, ia ficar o Leão como goleiro, eu e o Zé Luiz, os 3. Sim. O Zete tinha voltado do empréstimo. O Zete também era do Palmeiras, mas o Zete, na base do Palmeiras, o Zete não chegou a jogar. Acho que nem chegou a jogar nenhum jogo. O Martorelli, acho que também... E o Martorelli.
Nossa, Só mas era que muita gente, hein? quem assumiu o Palmeiras? Carlos Alberto Silva. Quem foi um cara que estava na base quando a gente voltou? Cidinho, tinha trabalhado com o Carlos Alberto Silva no Palmeiras. Uhum. E tinha trabalhado com o Zete no Guarani. Uhum. E Fedato, Uhum. que era muito amigo do Martorelli. Uhum. Aí, do dia pra noite, a gente não entendeu nada, saiu na Gazeta Esportiva, que hoje é tudo... Sim, mas a Gazeta Internet, Esportiva, mas na sim, eu lembro. Na sim, época não era internet, na sim, época era sim, jornal, sim, era sim, Popular sim. da Tarde e Gazeta Esportiva. Sim. Saiu uma página da Gazeta Esportiva, jogadores queriam ser emprestados, vitrine de luxo no Palmeiras. E eu e o Zé Luiz estávamos para ser emprestado também. Uhum. E ficou o Martorelli e o Zete, que na realidade estavam atrás da gente. Uhum. Mas aí a gente ficou sabendo, porque o Palaia tinha sido meu diretor no Dente de Leite, no Juvenil. O Palaia estava diretor nessa época. Sim. Aí eu falei, aí teve coisa, viu, Palaia? O Fedato nunca gostou muito de mim, ele é amigo do Martorelli, aí teve coisa. E o Cidinho, acho que ajeitou pro Zé por causa e tirou o Zé Luiz fora da... Uhum. Aí, meses depois, eu encontrei o Palaia. Na realidade, nem fui eu que encontrei. Foi meu pai que encontrou com ele na Teodoro Sampaio. Sim, o Palaia é dono de tudo lá. Sim. É negócio de alugar, né? Sim, em Pinheiros, sim. todo lugar, não sei o quê. Imóveis Palaia. Ele falou, ele confidenciou pro meu pai e falou, realmente teve coisa. A gente num churrasco e eu cobrei o Carlos Alberto Silva, porque que você tinha sido emprestado, Zé, não sei o quê. Aí o Carlos Alberto Silva não te conhecia, falou, mas o Fedato falou que ele não aceita ficar no banco, que ele arruma encrenca, que ele quer jogar, quem vai jogar é o Leão. O Fedato foi uma espécie de auxiliar do Carlos Alberto Silva? Sim. Eu mandei emprestá-lo. E aí o senhor foi pra onde, desculpa? Aí eu fiz fui pro São Bento de Sorocaba. O senhor foi pro São Bento. Também. E depois eu comprei meu passe. Quando eu fui pro São Bento, aí já tinha esfriado tudo isso de Palmeiras e tudo. E eu consegui fazer um acordo, eu tinha já 12 anos de Palmeiras. Uhum. Fiz um acordo, abri mão de algumas coisas e fiquei com meu passe. Aí eu comecei a alugar meu passe. E quando o senhor foi pro São Bento, fala um pouco do São Bento, como que era lá? Não foi um ano muito feliz. Não? Porque o time era ruim? Desculpa. Não, o time quase caiu, né? Mas não caiu. Mas é assim, é o que eu te falo, o futebol tem muita coisa, cara. O São Bento queria que o Palmeiras fixasse o meu passe. Ele queria comprar o senhor? Sim. Aí o Palmeiras só emprestou, sem fixar. Aí começou eu tô jogando. Legal, estamos jogando. E o Márcio, que era goleiro do São Bento, estava emprestado no CRB. De Alagoas. E estava fazendo uma baita campanha. Ia ser comprado, ia ficar. Lá em Maceió. O Márcio deu uma pisada de bola no jogo contra o Palmeiras, que tomou um 7 no Morumbi. Um dos gols ele estava dando entrevista, estava do lado da trave, quando o Jorginho veio, ele saiu correndo, uma coisa meio absurda. O CRB devolveu o Márcio. O Márcio tinha feito um bom campeonato brasileiro, tinha Santos, tinha os times interessados. É jogador do São Bento. Uhum. Eu não sou jogador do São Bento. Eu sou jogador do Palmeiras. Você vai pôr na vitrine quem? O seu jogador. E goleiro só joga um, também tem Aí essa. Teve um jogo em Limeira, Uhum. onde, fiz uma partida muito boa. Viemos de lá com 1-1. O Baroninho jogava na Inter de Limeira. Peguei 2 fotos do Baroninho na gaveta, bola cara a cara, caramba. No jogo seguinte, contra o 15 de Jaú em Jaú, na hora da escalação, vai o Márcio. Cara, aí 23 anos. Já tinha uma passagem pelo Palmeiras, Sim. já tinha um know-how. São Carlense e comercial também. O senhor já tinha feito um Tinha campeonato. feito jogos bons. Sim. Eu não aguentei, cara. Fala com o Nenê, era o treinador. O Nenê é da cidade, aquele que jogou no São Paulo. Ele era da cidade também. Sim. Cara, eu falei, você foi muito cara de pau. Não aguentei, cara.
Espere eu fazer um jogo ruim e você me saca, pelo menos. Você tem uma... Como que você me... A imprensa, no jornal falando, não sabia como... Sorocaba. Sorocaba. Porra, espera eu fazer... Espera... O goleiro falha, goleiro acontece. Sim, goleiro, porra. Goleiro é uma profissão. Goleiro falha. Difícil. O Everton tá jogando pra caramba, não teve 2 jogos aí que ele tomou uns gols estranhos? Acontece, porra. O próprio Cássio. Acontece. Vários jogos. Pô, você me saca do jogo seguinte no jogo que eu fui um dos melhores em campo no jogo antes. Aí cai desgraça, né? Aí eu, Donizete, lateral esquerdo, tava lá, que ele jogou no Palmeiras. Sim. Candinho, irmão do Paraná, que jogou no São Paulo, tava lá. Depois foi pro Sport. Cremilson foi pro Sport. 5 jogadores que a gente ficamos treinando em... nem no banco o senhor ficava? Não, aí começamos a treinar em horário separado. Mas aí foi pessoal mesmo, não foi pessoal. Tecnicamente, não foi algum erro. Foi pessoal. Sim. Aí eu falei, beleza. Falei pro presidente, que era o Edgar Moura na época. Falei, eu tô fazendo faculdade. Eu já tranquei a faculdade no ano passado. Eu vou terminar minha faculdade esse ano em Sorocaba. Eu não vou para lugar nenhum. Vocês vão me pagar até o final do meu contrato. Aí eu peguei de birra também, entendeu? Mas quando o senhor era emprestado, normalmente, vamos dizer, o Palmeiras pagava metade, o clube do interior metade ou não? Ao contrário, o clube do interior pagava pro Palmeiras empréstimo. A gente ia caro para esses clubes. Entendi. É que eu te falo, era diferente. Sim. O brasileiro era no começo, o paulista vinha depois, e os times queriam... Porque pro time grande, o cara normalmente tinha que vingar no time pequeno, para ir depois vir no time grande, não era? Quando pegava o jogador de time grande, eles pagavam um empréstimo. Sim. Você era emprestado e era cobrado o próprio Chulapa foi pro Marília, né? Era cobrado o empréstimo. O Muricy jogou no Paraná, tinha muito isso, hoje, né? sei lá, o Palmeiras, se o Campeonato Paulista hoje fosse forte, um time do interior, o América de Rio Preto, quisesse emprestar o terceiro goleiro do Palmeiras, que é hoje é aquele menino que é bom goleiro. Vinícius Silvestre. Chega lá, o Palmeiras pede 1 milhão pelo empréstimo. O clube vai pagar 1 milhão para ele emprestar. Sim. Era assim. Mas hoje acho que é metade, né? É uma coisa hoje assim. Eu não sei como que é. Hoje nem paga. Hoje os caras pagam. Se o cara tem um salário grande no time grande, acaba ainda pagando a metade só para tirar ele de lá, né? Sim, mas o senhor pegou uma época que o futebol do interior era muito grande, né? Que nem o senhor falou. O senhor falou o próprio América, que hoje... Os jovens, o América, como que era jogar lá em Rio Preto? Marcos Alves Mendonça, você chegou a jogar lá? Sim, o América era você. Era o Birigui, time grande antigamente, contra a América, Botafogo de Ribeirão, 15. Tô falando nessa época. São Bento mesmo. Cara, não eram 3 pontos o campeonato. O campeonato era a vitória 2 pontos e empate 1. Sim. Então, um time que empatasse todos os jogos, ele estava perto dos caras da frente, porque mantinha uma média boa, não distanciava tanto como 3 pontos. Sim, é diferente. Então a média era você empatar contra um time desse lá, ganhar aqui e ganhar aqui. Taubaté também. Era muito difícil o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians voltar com uma vitória de Rio Preto, cara. Sim. O Jaú, sei lá, Rio Preto. Voltasse com empate, tava ótimo. Sim. Porque o que eu te falo, os times eles se fortaleciam com os jogadores do Campeonato Brasileiro. Sim. Então ele pegava o atacante que foi bem no Bahia, no Sport, o que foi um outro estado, que o senhor falou, o cara no CRB, no Goiás. Tipo, onde eu estava no São Bento, o Pérez tinha sido um dos melhores meias do Goiás, tinha sido... O São Bento trouxe ele para jogar o Campeonato Paulista. Era mais negócio para ele jogar no São Bento do que jogar no Goiás, de repente. Sim. Porque ele ia jogar o Campeonato Paulista. Era uma vitrine. Sim. Aqui era uma vitrine que daqui ele vai para um time grande, para o Rio de Janeiro, para Porto Alegre. Sim. Hoje é o contrário. O cara quer sair do interior para ir para o esporte, para um time, vamos dizer, intermediário. Porque o futebol se profissionalizou, não era tão profissional, não era profissional. A gente não ganhava dinheiro, cara, desse jeito, cara. Eu fui ganhar mais dinheiro, que eu fui comprar minha primeira casa quando eu fui emprestado para o Sampaio Corrêa, que eu peguei luvas e comprei a minha primeira casinha. Não foi no Palmeiras. Sim. Hoje um garoto da base ganha 50, 60 mil reais, Sim. O senhor não tinha empresário também? Era tudo pai do senhor? O empresário era 3, 4 jogadores mais top que tinha empresário. Ninguém tinha empresário, pô. E o senhor falou... O empresário acabou com o futebol, né? Sim, a Lei Pelé, vamos dizer que acabou... A Lei Pelé acabou com o futebol. E aí os empresários
começaram a pegar garoto de 12, Sim, 13 anos de sim, idade, sim. comprar os meninos, dava 200, 300 mil para a família e era dono do passe do cara. Sim. O senhor falou do América. Qual outro lugar do interior que o senhor falou um pouco da Catanduvense também, que o senhor tomou, vamos dizer, pedrada, a torcida era mais assim. Tem outros lugares, não sei, que o senhor jogou, que era tem lugares, Barretos, não sei, mesmo na 2 ou na 1. Vários, na 2, na 1. Você, mesmo que foi na primeira divisão, vários campeonatos, né? A Portuguesa Santista, lá também era difícil de jogar, pô. O gol, a rede terminava na tela, os caras ficavam jogando coisa com você e na sua cabeça, bolinha de gude. Em Santos era bolinha de gude, mano. Xingar era o de menos, né? A própria Vila era complicada. Sim. O Alambrado tava colado no gol ali, cara. A própria Vila, ela teve uma reforma, hoje era diferente, mas era complicado. E, pô, interior, vários. Sorocaba era tranquilo, porque o estádio é bem localizado. Sim. Ribeirão Preto também é longe. Botafogo era longe. 15 de Jaú era longe. Mas os times da A2, alguns eram pedreiro ali. Né? Você passava um sufoco. E o senhor... Taubaté, São José... Jogou em clubes, vamos dizer assim, modestos, mas clubes que jogavam contra os times grandes. Quais foram os melhores atacantes, os melhores meias que o senhor encarou? Batedores de falta, as pessoas... Grandes jogadores aí. Ailton Lira, Pita... Pô... Chulapa, Brecha, né? Chulapa. Pô, Sócrates, né? Sócrates, Zenon. Pô, tinha... Careca, né? Careca, eu joguei várias vezes. A primeira eu tomei... Juvenil C ainda, ele era do Juvenil, Guarani. cara. O cara já era diferenciado ali com 15 anos. Foi 3-0 pro Guarani em Campinas, 3 gols do Careca. Caralho. Depois com o São Bento, ele ainda tava no Guarani também. Neto mesmo. Neto. Neto Você jogou contra o Neto. Contra ele no Guarani. E ele já batia a falta bem, já era... Sim, ele era preguiçoso em campo, mas com a bola no pé ele era bom, né? Mais bola parada, né? Sim. Era preguiçosão, né? Era meio barrigudinho, né? Agora ele operou, tá tudo... Gilberto Costa. Sim. Pô, Gilberto Costa, a bola do Gilberto Costa parece que fazia 200 curvas antes de chegar em cima de você. O Zico o senhor chegou a jogar contra também? Não chegou. Peguei no banco. Mas também tinha muitos grandes jogadores, né? Imagina, a Ponte também tinha times bons, né? Todo mundo. Monga, o senhor jogou... O Monga eu joguei com ele. Jogou com ele? Joguei com ele no Santo André. No Santo André, Santo André. Então, aí o Monga me quebrou a clavícula no treino. Mas ele era um animal, que ele parecia um Hulk, sem sacanagem. Eu quebrei a clavícula no Santo André com... Num treinamento? Coletivo, cara. Coletivo, cara. O cara era um animal. Ele é um monstro, né? Não sei, hoje... Não, ele era... Puta, ele é muito forte. né? Parecia um homem de pedra, cara. Tomar banho. Gerson Andreotti, pô. O de cá o senhor jogou contra? De cá, sim. Putz, quer ver um que era... O cara bateu uma... Foi irmão do Vaguinho, Play. Usina São Play Freitas. Cara, esse cara batia uma falta, Sério? cara. Violenta, cara. Jogava. O Jorginho, o senhor chegou a jogar contra ou só treinamento? Só treinou, a gente jogou no mesmo time, né? Jogamos... E antigamente tinha muito batedor de falta, né, cara? Hoje não tem mais, né? Todo time tinha 3, 4 batedores Hoje não de tem, falta, né, cara? Todo time tinha 3, 4 batedores Hoje de não falta. tem mais, né? Hoje... O Wilson Carrasco, o senhor jogou contra? Também batia falta da Portuguesa, Ferroviária. Sim. O Marangon jogava. O Edu Marangon. Sim. Também batia bem na bola. Hoje não tem mais isso, né? Não sei se desaprendeu. Eu acho que falta profissionalismo nesse sentido. O batedor de falta, eu sim, comigo assim. Sim. Qualquer jogador profissional, se quiser ser batedor de falta, ele é. O cara tem o domínio da bola, o cara bate bem na bola. Só que na hora que o treinador acabou o treino, fica lá e bate sem falta todo dia. Sim, é um fundamento, tem que se... Vê se ele não vai bater bem. Sim. Baroninho, batia mal falta, batia bem pra caramba. Jorge Mendonça, batia falta pra cacete. Mas porra, eles ficavam treinando. Eu era terceiro goleiro, os outros às vezes iam pro banho, às vezes eu tinha que ir pra faculdade, mas eu ficava lá até a hora que escurecia para cantar com o Jorge Mendonça, com o Baroninho. O Baroninho batia escanteio também, né? Sim. Batia forte. Ficava ali.
e ficava treinando. Mas os caras Sim, treinavam, porra. Chegava no jogo, o gol saía. Aham. O Rogério se transformou em batedor de falta, porque ele é mais batedor de falta do que goleiro, na minha opinião. Cara, que ele era melhor com o pé do que com a mão. Porra. Por se dedicar, sim. Fazendo o quê? Todo dia treinando, bater Sim, falta. sim. É como o cabeceio, talvez, né? Cabeceio também é um fundamento Sim. que... Aí quando ele falhava, ele fazia um gol de falta, ninguém falava da falha, falava do gol que ele fazia. Sim. Aí é um... Então você tem que se dedicar, cara. Uhum. Eu acho que todo jogador, se ele quiser falar, eu vou ser batedor de falta, ele é. Mas fica lá todo dia batendo falta, pô. E aí o senhor, vamos dizer, o senhor tinha ido bem na São Carlense, o senhor veio pro Palmeiras, o senhor foi depois pro Comercial, que foi uma passagem bacana. Aí o senhor foi pro São Bento, já não foi já não foi legal. Aí o senhor voltou e aí aí o senhor foi pro Santo André. Aí o senhor já era dono do passe. Eu era dono do passe. E aí o Santo André jogava Série A. Era o Tonho o goleiro? Não, desculpa. Não, era eu e o Solitinho e eu. Ah, o Solitinho, o senhor. Solitinho, excelente. 85. 85. Solitinho, puta, que gente fina, a gente se cruzava desde a época de base, se cruzamos na A2, ele pela Barbarense, eu em Limeira. Eu dava uma sorte com o Solitinho, eu nunca perdi um jogo pro Solitinho, a gente jogando contra. A gente fez muita amizade e era ele aí depois no final do campeonato. Mas era que o senhor jogou no Santo André, desculpa. Era eu Solitinho. E quem treinava o Santo André nessa época era o... Passou vários treinadores. Aí quando veio o Poi, no final... Seu Poi. Já no final, já faltando uns 8 ou 9 jogos. Aí teve um desentendimento do Poi com o Solitinho. Eu também entrei nessa jogada. E aí ele trouxe o Paulo do São Bernardo e o Paulo que terminou o campeonato jogando. Mas o senhor foi titular no Santo André? Ou... Titular, eu joguei alguns jogos, mas o titular era o Solito. Era o Solito. Solitinho. Não o Solito, Solitinho. O Rota jogava no Santo André? Rota. Quem que era? Esse Rota jogou muitos anos no Santo André, né? Aloysio, o centroavante, que jogou no Santos. O Mário Mota, não. O volante, o Elcio, o Elcio jogou muito. O Marcos, lateral direito, Marcos Beleza. E aí... Márcio Fernandes. Foi um bom... esquerda, Márcio Fernandes. Sim. Jogou no Santos. Japão, né? E foi um bom campeonato? Foi um campeonato para se ficar na 1? Não, o Santo André quase caiu. Quase caiu. O meu contrato ia até o ano seguinte, até maio, abril do ano seguinte. Os diretores conversaram comigo, faltava pouquinho, o senhor também era jovem ainda, né? O senhor tinha o quê? 24? 24, 20? Mas aniversário final do ano, 24 anos. Mas o senhor não tinha uma frustração, talvez, de ser titular, ficar no banco? Acho que tinha, mas era um jeito, oportunidade. Né? Futebol é oportunidade. Se você tá bem, você tem a oportunidade de jogar. O outro pode estar melhor que você, mas não vai jogar se você não se machucar. Sim. O Lomba entra, arrebenta. Sim. É um ótimo goleiro. Mas ele tá no banco há quanto tempo? Sim. E ele joga menos que o Everton? Não joga. Agora, aquele que tá no Cuiabá também, que foi banco do Corinthians, era um ótimo goleiro também. Futebol é isso, cara. É um ótimo goleiro também. É diferente do jogador da linha. Jogador da linha, você entra de volante, entra de lateral. Sim. Você entra, tá entrando todo jogo. Sim. O goleiro, se um tá jogando, o outro vai sentar, cara. Fudeu. Você pode treinar pra caralho e não vai ter jeito, não vai jogar, porra. Sim, eu não sei se o senhor lembra quando o Marcos foi pra seleção, todo mundo ficou puto, porque o Veloso que você falava que é pra seleção, né? Foi uma coisa assim... E eu uma posição difícil. Um pouco depois do Solitinho. Ele jogava muito. O Solitinho jogava muito, cara. Era um puta goleiro, melhor que o irmão. Ah, é? Porra. E o Santo André, aí o senhor foi pro... Aí o senhor foi pro Independente ou o senhor foi pro Sampaio Correia? Desculpa. Não, fui pra Limeira. Ah, o senhor foi pro Independente? Jogar 2, vamos dizer. Jogar 2. Ou era 3, desculpa. Tipo a 2 de hoje. O Independente como que era, cara? Nossa, era tipo a São Carlense. Mais ou menos a São Carlense. Era mais amador, né? Era uma coisa mais assim, tipo, ela tinha dificuldade com grana, pagava certinho, mas tinha dificuldade, estava sempre correndo atrás de dinheiro. Tinha um estádio bacana, o estádio deles. Sim, o estádio, eu sei. Bem bonitinho, o estádio deles, bem legal. Eu consegui até uma coisa que eu tinha com... Na época a Topper estava no auge, era a Topper, que era a seleção brasileira, era a Topper, né? E eu tinha um contrato, com a Topper. Então, os times que eu jogava com a Topper, eu consegui
falar com o Dorival, que era o principal cara da Topper, da parte esportiva. A gente pintou uma placa da Topper no estádio, tirou a foto com o time num jogo arquibancada, a foto lá em cima, a torcida e o time virado ali. Ele patrocinava todos os goleiros do Independente. Então, luva à vontade, agasalho, chuteira, todo o uniforme completo, né? Porque existia essas dificuldades, esses times pequenos têm essa dificuldade. Né? E o senhor teve dificuldade de receber em algum clube desses menores? Não precisa falar o nome de repente? Não, pode falar, por que não? Comercial de Ribeirão Preto, no final estava difícil de pagar. Tive que entrar na justiça, receber depois. A São Carlense de 81 teve muita dificuldade, mas depois alguns empresários da cidade conseguiram acertar. Santo André foi um da época dos times pequenos, foi um dos que melhor pagava. Sério? Sim, Santo André aparecia. Quando eu saí dos times menores, mas que era um também, foi o Santo André, o time mais organizado. Sério? Cara. Que louco. Mais organizado. Você passava na segunda-feira o bicho no envelopinho, era conta na época, eles abriram conta no Bradesco, o pagamento no dia certo estava já na sua conta, já acreditado ali. Você não teve problema. Santo André foi um time excelente. Em Sampaio Corrêa eu peguei o dinheiro, mas ali eu já fiz diferente, né? Eu peguei uma parte na mão antes, porque eu sabia que era complicado para receber, mas fiz um contrato bom, peguei uma luva boa, comprei uma casinha, caramba, na época, né? Aí parei um tempo, por causa da contusão. Sim. E voltei a jogar mais um ano em São Carlos, onde a gente foi campeão. Sim, mas voltando, e o Independente? O senhor fez uma temporada lá, uma A2, vamos dizer. Uma A2. E como que foi lá, os jogos? Foi bom, foi excelente. Como que era o time? Tinha alguém? O time era, tinha o Benazzi, tava lá. O Benazzi já tava lá. Gerson Andreotti tava lá. Gerson Andreotti. Ney, ponta esquerda, atacante que jogou no Flamengo, do Rio, cabelo tipo índio, tava lá. Roberto Cruz tava lá. Mauricinho, que tinha jogado em vários times da primeira, Noroeste, tava lá. Era um time médio que fez um campeonato médio. Não era para ganhar dois, vamos dizer, não tinha um investimento de um time para ganhar dois. Ficar lá em sexto, sétimo. Ficou por aí? Ficou por aí. O time fez uma campanha boa. Chegou até o clássico com a Inter de Limeira? Não, a Inter estava acho que não. Porque a Inter era foi o ano que a Inter fez a final com o Palmeiras. Ah, tá. E o senhor jogando no Independente no ano? Em 86. 86. Foi o ano que a Inter estava no auge, pô. Foi campeão paulista. Com o Pepe, com o Kita, com aquele time. Sim. E como que isso foi no Independente? Ou nem teve um reflexo? Foi legal? Foi bom pra cidade? Não, foi bom pra cidade. Sei. Não tinha essa rivalidade? Não. Nesse sentido não. Porque um time geralmente era da 1 e a outra era da 2, não tinha rivalidade. E com o Independente tem alguma história? Diferente de Ribeirão Preto, sim. que os dois eram da 1. Sim. Diferente de Campina, que os dois sempre da 1 na época. Aí é foda. Era outra... Era mais tipo um Santos e Portuguesa, vai. Um time entendi. E tinha... No Independente tem alguma história engraçada, alguma coisa diferente? Porque acho que dos que o senhor passou no interior era o menor, talvez, né? Sim, não, mas foi assim, foi um campeonato legal, que foi uma vitrine, foi uma vitrine boa até. Pra mim, tinha vários times em seguida, quando acabou, o Paulista de Jundiaí estava renovando, o Vanderlei Paiva foi assistir o jogo pra me levar pro Paulista, o cara do... não me lembro o nome, que era do América de Rio Preto. Sim. Então tem até vários lances de jornais pretendido pelo América, Então para mim estava sendo bom, foi uma vitrine boa, que eu ia voltar para... Que o senhor queria voltar no outro ano, fazer uma boa A2 para jogar num clube de A1. Sim, para voltar para a primeira, né? Sim. E aí eu acabei indo para o Sampaio Corrêa, que o Carlos Fecina foi contratado de treinador de lá, Fecina do Corinthians, né? Foi treinador do Corinthians. Aí eu fui pra lá porque ela foi pegar um dinheiro bom. E era o senhor e o Benazzi foi junto? Não, o Benazzi não. Ah, não. O senhor foi pro Sampaio Corrêa, só o senhor? O senhor foi do Independente? O Benazzi acho que foi pro Paulista de Jundiaí. Ah, tá. O senhor foi direto do Independente pro Sampaio. E era a primeira experiência do senhor fora de São Paulo. O senhor queria ter essa... tava rodando sempre por aqui, né? E aí, como que foi lá a adaptação? São Luís, uma outra cidade, uma outra realidade? É outra realidade, cara. Putz, é outra realidade. De treinamento, de tudo, cara.
Eles têm CT, tinham tudo, mas era bem empírico o negócio. Né? Só que eles estavam com dinheiro. Estavam pagando. Era um estado muito pobre, né? Acho que hoje até melhorou, não sei na época, mas... A rivalidade lá a rivalidade era pesada. É tipo o Palmeiras e Corinthians aqui. É com o Motoclube, é isso? Motoclube. Era uma rivalidade, era 40, 50 mil pessoas no estádio. Caralho, cara. Era outro mundo. Era o time grande de lá. O Sampaio Corrêa era o Palmeiras, o Moto era o Corinthians. Sim. E aí vinha o outro lá, que é meio portuguesa, lá, Que Maranhão, que era mais... Mas hoje também... Tinha o Tunaluso também? Não, o Tunaluso era de outro estado. O senhor jogou o estadual lá? Joguei o estadual. Mas aí o que foi? Porque eu te falo que eu comprei até uma casa, porque eles queriam ser tetracampeões para superar o Motoclube. Que acho que no máximo tinha sido 30. Eles queriam ser o tetra. E quem era presidente do clube? Pedro Vasconcelos, que o cara era deputado federal. Quem era o vice-presidente do clube? Deco Sarney. Ele só era sobrinho do Sarney, que era presidente do Brasil. Não faltou dinheiro. Entendi. Então, esse foi um dos que melhor pagou, vamos dizer assim. Em questão de ter feito um contrato bom, sim. Sim. Financeiramente valeu muito a pena. Valeu. Vamos dizer, jogar no Sampaio Corrêa do que jogar no Independente, ou jogar no Santo André. Sim. Só que aí a gente fez um bom estadual. Na época, o campeão e vice se juntava no Campeonato Brasileiro, que tirando Taça São de Paulo, ouro. Era Taça de Ouro, era o Campeonato Brasileiro. Meu, os caras ficam discutindo Palmeiras, que é uma palhaçada. O campeonato mudou de nome 200 vezes, mas é o mesmo campeonato. Sim. Se você for pegar a história mesmo, ele mudou de nome várias vezes. Sim, foi Taça João Avelã, foi não sei o quê. Muita coisa. Isso é uma palhaçada de mimimi, de CBF. Que o torcedor que não quer aceitar que o Palmeiras já ganhou bastante. Sim, do Robertão, sim. Que aí foi Taça Brasil, foi Taça de Prata, uma época também antes. Foi chamado Taça de Prata também, que era o campeonato Sim. O que interessa é que era o campeonato nacional dela. Sim. E aí, Maranhão ia acho que por o primeiro e segundo colocado, São Paulo punha 6 ou 7 primeiros colocados, Minas acho que punha 4, o Sul 5, era assim que era formado o Campeonato Brasileiro, tinha 60 e poucos clubes. Foi quando eles fizeram aquela grupo dos 13 e brecou. Sim, depois. E aí a gente tá nessa treinando, esperando para ver o Campeonato Brasileiro, tava treinando, foi quando eu me acidentei. O senhor caiu de moto, foi isso? De moto. E no final acabou nem tendo o Campeonato Brasileiro, né? Teve uma divisão, teve o grupo dos 13. Do esporte e do... 16, Isso. Os 13 viraram 16. Aí teve o outro, teve essa balbúrdia toda no campeonato. E como que era jogar o estadual lá do Maranhão, cara? No interior, nos lugares, sei lá, Bacabal, sei lá onde o senhor jogou. Foi de balsa pra algum lugar? Não sei, tem alguma história? De balsa não, mas eu quase morri em Imperatriz, cara. Imperatriz, o Chico Anísio tem aquelas piadas, falecido Chico Anísio tinha as piadas que matador era tudo de Imperatriz, né? Que era de matador. E era mesmo, eu vou te contar depois que até o cara que andava com a gente no ônibus era matador profissional, cara. Caralho. E vocês iam de ônibus pra esses lugares? De ônibus. Caralho, cara. Mas assim, lance Imperatriz foi muito... Assim, foi... Hoje a gente dá risada, mas aí sim. Postando fantástico, até eu correndo, os caras correndo atrás de mim, né? Foi engraçado. Hoje é engraçado. Na época fechou. Estádiozinho tipo Urico Mursa, da Portuguesa Santista. Sim. Tipo Urico Mursa, aquele alambrado meio que se forçar muito o bicho vai para baixo, né? Bom, os caras começaram... Tava eu e o César. Eles contrataram... Tanto que eles queriam ser campeões, eles trouxeram o César, que jogou com o Tele Santana. Sim, o César do Rio de Janeiro. Vasco, Sim. Foi pra Espanha. Sim. Eles alugaram um apartamento pra nós até. O senhor dividia com ele? Dividia com o César. Lá, São Luís. A gente mora junto, a gente era amigo do Palmeiras, né? Sim. Joguei com ele no Palmeiras, a gente era muito amigo. E aí, trouxeram o César de Portugal, também, puta de uma grana. Bom, estamos jogando, os caras começaram a bater. Aí a gente tinha um meia, Raimundinho, jogou na Bolívia, na Colômbia. O cara era um craque, era jogador para jogar em time grande. O grande problema do Nordeste nessa época, que muitos desses jogadores só jogavam dopado. É bolinha, o que é o... Tomavam muitos gluconergan na veia. Tá. Gluco na veia.
Olha só. No meu time, acho que era eu, uns 3 ou 4 que não tomava. O resto tomava. E esse Raimundinho, eu falo que isso é psicológico. Porque o cara jogava pra caralho, não precisava daquilo. Sim. Mas se não era o preparador físico, era o supervisor, o Cabreira. Se o cara, os caras ficavam já na concentração desesperado. Dava o horário, que era o horário deles tomar, e começar a ir todo mundo lá pro departamento médico. Isso é geral, era no geral no Nordeste. Sim, sim. Por isso que muitos jogadores arrebentavam no Nordeste. Sim, sim, sim. Aí o time grande ia lá, contratava, vinha para São Paulo. Ou no Rio. E não vingava. Beijoca. E não vingava por causa disso, cara. Por causa disso. Mas aí tem vários, hein, nessa época. Sapatão. Inclusive, teve um jogador que foi contratado pelo Palmeiras. Infelizmente, ele não vingou aqui, teve uma contusão grave. O cara não teve muita chance, mas era um baita jogador, um baita lateral. Era um dos que não tomava. Porque os diretores do Palmeiras estavam de olho em 3 jogadores do Sampaio nessa época. Aí foram pro Hotel 4 Rodas, me chamaram lá, me reuni com eles e falaram: Luiz, esse jogador. Eu falei: ó, vou ser sincero, porque é o meu nome que vai estar. Sim. Os 3 jogam pra caramba. Mas o único que dá pra levar é esse, porque os outros lá tem antidoping e vai dar. Ah, ruim. Lá não tinha nada, não né, tinha. cara? Lá nem só vai dar antidoping e vai dar ruim, e depois vocês vão falar que eu fui sacana. Aí um deles foi contratado, inclusive, pelo Palmeiras. Foi Paulo Mendes, lá na lateral esquerdo. Sim. Bom, esse jogo, os caras batendo. Imperatriz, batendo muito. Aí deram uma porrada no Raimundinho pra arrebentar ele. Os maqueiros de Imperatriz entraram, tiraram ele, levaram pra trás do gol, do lado do gol e soltaram. Que loucura, cara. Soltaram. Aí eu xinguei os caras. Eles estavam passando assim do lado, passaram por dentro do campo assim, né, pra dar área pequena ali. E a gente tinha um cordão de policiais, tipo Uricomursa, laterais assim ao gol, da parte de fora, fazendo proteção para os caras não atirarem coisa, né, não sei o quê. Eu xinguei os caras, o cara pegou e jogou a maca em cima de mim. Quando Nossa, jogou a maca? Jogou a maca, aquelas jogou. Eu saí fora e dei. Quando eu fui para cima e dei, ele desequilibrou e caiu em cima do policial. No que ele caiu em cima do policial, fez um efeito meio dominó. Foram uns 3, 4 policial pro chão. Putz, cara. Os policiais acharam que eu tinha dado soco no policial. Aí... Saiu uns 10 malucos daquele atrás de mim. O campo aqui assim, cara. Eu correndo aqui assim. Eles tudo atrás, os jogadores atrás de mim. Me fecharam no meio. E os policiais queriam me pegar. Os jogadores falaram: você é louco, aqui em Imperatriz não dá pra... A minha sorte que o irmão do lateral direito nosso, Luiz Carlos, ele era chefe de polícia lá. Ele estava assistindo o jogo. Ele entrou, pulou alambrado, entrou, segurou os policiais, falou: não é nada disso. Ele foi no maqueiro, o maqueiro que desequilibrou e segurou a ponta. Cara, terminou o jogo. E os caras durante vai morrer, aquela porra de alambrado balançando. Nós demoramos mais de 1 hora para sair de dentro do gramado. Aí começou, a polícia teve que dar proteção para nós, a gente lá no centro do gramado, o estádio tipo Uricomursa, daqui a pouco invadia um aqui, invadia outro lá, e a polícia... Meu, a gente não conseguia, porque para passar pro vestiário, era aquele túnel meio de alambrado. Sim. Cara, até evacuar aquilo ali, foi mais de 1 hora a gente no meio do campo. No jogo seguinte, porque lá eles fazem 3 turnos, 4 turnos, parece uma várzea, tipo Rio de Janeiro, né? Faz vários Taça turnos. Guanabara, taça não sei o quê. Turnos. Sim. Quando a gente teve jogo lá de novo, a diretoria: você não vai pra lá. Você não vai. Os caras vão te arrumar alguma coisa no hotel, você não vai pra lá. Não, eu não vou ficar sem. E você foi? Eu fui. Caralho. Mas os caras não queriam que eu fosse pra lá, porque o negócio era pesado. A gente daqui não tem essa noção. Sim. E é longe, né? Imperatriz e São Luís. Bem, eu não deveria ter ido. E São Luís e Imperatriz é longe lá, né? É um estado enorme, pensando né? hoje, eu não deveria ter ido, sim. Entendeu? E lá vocês iam de ônibus, as viagens? Tudo de ônibus? Tudo de ônibus. Cara, mas deve ser um campeonato muito maluco de se disputar, né, cara?
Muito diferente isso. do que o senhor viu aqui em São Paulo, né? Totalmente diferente, né? Sim. Mas assim, e os jogos, a maioria dos jogos... Era muito ruim, tecnicamente, muito... os times pequenos eram Bem amador, era o Maranhão, o Moto e o Sampaio, sim. Eram os mais... E esse Imperatriz que chegou na final até, inclusive, que era um time bem... Mas assim, eu te falando que é outra vida, o nosso motorista, ele andava armado e com uma espingarda embaixo do banco e um 765 na cintura. Aí tinha um amigo dele, o Nonato, o cara cantava muito. Cantor? Assim, não era cantor, ele era matador. Mas o cara cantava muito. A gente não sabia, até a gente saber disso. Ele assistia os treinos, estava sempre lá. Quando acabava o jogo no domingo, o presidente, o diretor, levava a gente para um restaurante, sempre restaurante top. E esses caras, aonde que eles sempre ficavam? Pensa que ficava no meio, eles estavam sempre sentados em alguma mesa que fosse quina. Sim. Não tivesse ninguém nas costas deles. Sim. O cara era matador. Se alguém mexesse com o time... Daqui a pouco esse cara desaparecia, 10 dias. Onde tá o Nonato? Ele foi fazer um servicinho lá no Ceilândia, lá no Pará. Sei. E esses jogos, quando acabava o jogo, ele cantava, ele tocava o violão, o cara era... Ele podia ganhar dinheiro fazendo isso. O cara era matador, meu. Olha só, que doideira. E a final foi contra quem de vocês lá? Foi contra o Imperatriz mesmo? Imperatriz. E qual que é o nome do estádio lá? Desculpa. Castelão. É o Castelão. E era legal quando lotava? Parava a cidade, tinha TV, tinha rádio. As pessoas cobriam futebol lá? Sim, mas cobria o futebol lá, a imprensa de lá. Televisão, televisão, tudo. Jornal, televisão. E aí o senhor teve um acidente antes de ter, talvez, o campeonato nacional lá, foi? Sim, a gente estava só treinando. E aí eu e o César, eu não levei carro para lá, o César também não levou 4.000 quilômetros, não vou levar o carro. Tá aqui, é muito longe. A gente tinha no contrato passagem de avião para São Paulo, que a gente vinha de vez em quando para ver a família. Sim. E foi a época que lançaram a Vespinha elétrica. Ela era uma graça, sabe a Vespa elétrica? Acho que eu sei. Tem a rodinha pequena, tem Sim. a porta-malazinha na frente e tudo. Aí eu comprei uma vermelha e comprei uma preta. Lá chove 15 minutos e para. É calor, o inverno deles é calor. Então, a gente ia, voltava do treino de Vespa, tudo. Aí a gente estava indo pra praia, cara. Tinha treinado, era um sábado. A gente, inclusive, encontrou o diretor, esse Pedro Vasconcelos, uma praia que é famosa lá, que ficavam os artistas. Tem os artistas do Rio que costumam, tipo o Nonato Buzar, que era músico, falecido, ia lá. Então a gente ia pra lá pra tomar uma cervejinha, bater um papo. Tava indo pra praia. Um cara fez uma avenida principal, beira-mar ali, ele fez um retorno com a F1000 na época, por cima do canteiro. Eu tentei desviar. Sorte que era Vespa, porque senão teria estourado a minha perna. Como ela tem a carenagem na frente, eu consegui sair, pegou na quininha. Eu saí capotando no asfalto, acho que eu rodei uns 25, 30 metros. Sem capacete, tava de sunga. Fiquei todo em carne viva. Caralho, velho. Quando eu voei da moto, a primeira coisa que eu fiz foi... O senhor tava de capacete? Sem capacete. Você é louco, cara. Não usava, né? Me protegi aqui, cara, e vim. Eu sei que a minha mão fraturou, abriu, tá vendo esse corte aqui todo? Foi, acho que quando eu passei pela guia, fui parar na calçada, numa cerca de arame farpado que tinha ali. Caralho. Aí um carro vinha vindo, ele quase me atropelou, ele percebeu, diminuiu, eu passei batendo na frente dele, foi o cara que me levou pro hospital. Sei. Aí eu sei que essa deu um problema na minha mão, eu fiquei 1 ano e 6 meses. Foi quando eu só fui voltar a jogar bola na São Carlos. Mas aí o senhor foi pro hospital lá, ou você ficou quanto tempo no hospital lá? Aí o senhor veio pro hospital pra aqui, foi isso? Não, eu fiquei lá. Você ficou lá, a esposa do senhor já tava lá? Alguém da família do senhor foi? Né? Alguém da família do senhor foi pra lá? O senhor ficou sozinho, cara? Escondi de todo mundo. Puta que pariu, que foda, hein, cara? Quando eu voltei pra casa, eu dormia sentado assim na mesa da sala, cheio de almofada, assim, que eu não conseguia, todo em carne viva. Nossa, cara. Tava eu e o César só. Tinha gente, uma empregada que ajudava. Só quem sabia era minha namorada na época. Que é a sua esposa? Minha esposa hoje, só ela que sabia. Era quando eu chorava no telefone, né? Mas o senhor é super jovem, o senhor tinha quantos anos? 26. Caralho. Aí, escondi dos meus pais,
Aí voltei para São Paulo. Mas o senhor já... Aí rescindi o contrato, né? Mas o senhor se recuperou tudo lá no hospital lá ou aqui o senhor me continuou? recuperei lá, porque a fratura foi só a mão, né? Mas o senhor teve sorte, porque de repente se o senhor tivesse esse acidente em outro lugar, sem esse hospital, que vamos dizer, não é o Série A, mas, cara, se fosse... O hospital era bom, era mas se fosse no linha. hospital, nossa, cara, era o melhor hospital deles, o senhor lá. podia ter ficado com sequelas até hoje, né? Mas era o melhor hospital deles na época, eu não me lembro como que é o nome, é um hospital famoso até. Mas aí bate uma depressão, não sei, uma tristeza, chorava, não tem como, cara, né? Chorava, você tá sozinho, num outro sim, estado, longe da família, longe de... Sei, jogador profissional, lógico. Fudeu, né, meu? De novo, não é possível, é uma atrás da outra. E aí Cara, foi uma sequência. Foi uma Se você sequência. for ver, a minha vida foi uma sequência de... Sim. Por isso que eu falei. Por isso que eu acho que é uma das coisas que quando eu resolvi parar até de trabalhar na parte técnica e mudar, eu falei, meu, acho que eu tenho que sair fora do futebol. Profissional, o senhor disse. Saí fora do futebol profissional, segui a minha vida. E deu certo também, né, cara? Deu certo. Mas enfim, todo mundo, quando chega no futebol, tem aquele sonho, tem aquela coisa de jogar num time grande, de ser, sei lá, de ter o nome gritado, toda aquela coisa. O senhor devia ter ali percebido que o senhor não ia voltar, vamos dizer, a jogar profissional, ou não voltar a jogar mais ou menos no mesmo nível, sim, né? Não ia ser. Não ia... E aí bate passou o tempo, sim, né? Sim. Passou. Aí que nem em São Carlos, eu fiquei esse 1 ano e meio parado. Aí o senhor fez o quê nesse tempo, depois do Sampaio? Eu tive uma escolinha de futebol em São Paulo, em homenagem ao falecido Tata, que é auxiliar do município. Sei, eu tava jogando na Portuguesa. Sim, tinha uma escolinha de futebol no Rio Pequeno. Sim. Fiquei direto em cima da escolinha, tocando tudo, quando teve a oportunidade de voltar a jogar em São Carlos. Aí, porra, você faz um puta campeonato, você faz o jogo final bem pra caramba. Fiz uma puta final em São Carlos, contra o Sertãozinho, contra o Araçatuba lá e contra o Sertãozinho. Foi um que ano que foi? Desculpa. 89. 89. Era o Araçatuba quando tava o de cá, que eles botaram uma puta grana, ou o senhor não era esse ano? Acho que foi depois que subiu pra primeira divisão. Tá. Aí nós jogamos contra o Araçatuba, contra o Sertãozinho em casa. Sei. Cara, fui bem pra caramba nos 2 jogos, cheio de olheiro. Principalmente esse jogo contra o Sertãozinho em casa, lotado de olheiro. Falei, meu, eu volto agora pra primeira divisão. Passando as férias, eu sofro a queimadura. Puta que... Cara, eu fiquei numa cama hospitalar 3 meses com as pernas pra cima. Em cima de pra plástico, jogador, ficava aquela gordura escorrendo em cima de plástico, que era trocado 3 vezes por dia. Aí tocava o telefone, Atlético Paranaense, Curitiba, eu ia voltar clubes mais... de mais expressão, eu ia voltar de novo pra jogar pelo menos perto. E goleiro às vezes estoura mais tarde, o Praz foi assim. Cara, o Praz jogava no Vila Nova, no Curitiba. Eu tinha 28 anos, porra. Sim. Não era velho pra goleiro. Sim, não, nem um pouco. Até amadurecido, que era o que eles falavam na época, o goleiro ia bem depois dos 30, não sei o que, tinha tudo. E o senhor tinha ganhado o segundo título, né? Sim. O senhor ganhou no Maranhão e esse da São Carlense. Acho que quando me ligou o cara do Curitiba, o Curitiba na época se mantia na primeira, não é que agora que ele vai e volta, na época ele se mantia. Eu tava fazendo a barba com o aparelhinho elétrico. Cara, me deu um nervoso, cara. Eu retirei, estourou na parede, deu um murro, quebrou o quadro, que caiu o quadro. E eu, assim, né, com as pernas pra cima, numa cama hospitalar, cara, revolta, cara. Lógico que revolta. Lógico. Ainda mais que foi muito sofrimento. Hoje eu converso, mas na época eu falar disso, eu começava a chorar, lágrimas escorriam. Porque eu não aguento hoje em filme, cara. Alguma coisa que mexe com queimadura, ou reportagem na televisão com queimadura... O senhor se queimou como? Desculpa. Explosão de bujão de gás. Bujão de gás. Não é o pequenininho, é aquele um pouco menor que esse, de 5 quilos. Sim. O meu sogro, para eu fazer sujeira dentro de casa, ele pôs um fogareiro e fritava peixe no quintal. Eu estava fritando peixe pro Benazzi, para a família dele, para todo mundo. O Benazzi estava junto. Tava junto. Cara, eu fiquei assim que as peles ficaram penduradas. Meu pé ficou, os dedos, tinha que ficar dividido para não grudar um dedo no outro. Jogador de futebol? Não, e o que é mais maluco é que a história do senhor é assim, o senhor começou bem, aí o senhor teve o acidente, aí o senhor deu uma volta por cima, vamos dizer, ali na São Carlense, né? O senhor ganha um título difícil, já veterano, e aí começa a reaparecer no cenário até nacional, porque o MA2
naquela época era um campeonato, vamos dizer, intermediário, mas o senhor podia ter voos maiores, e aí acontece isso. Aí eu não sei se até o senhor é religioso, mas dá uma coisa para dar, acho que o meu caminho é outra coisa. Cara, foi a vida inteira dentro do futebol, foi acontecendo isso, cara. Até quando eu fui pra parte técnica, eu era treinador de goleiro. Cara, em 94, eu levei o Ivan, que era goleiro do Palmeiras. Sim, Ivan Iso, sim. Ivan Iso. Sim, sim. Ivan tava em desgraça, o Solitinho tava em desgraça, eu, treinador de goleiro, falei pro Benazzi, eu quero o Ivan e o Solitinho. Os diretores com grana, não, vamos trazer o Paulo Vitor. Eu falei, não quero o Paulo Vitor. Os dois jogam muito, eles vão treinar comigo, mas o Solitinho não arruma encrenca, o Solitinho é gente boa. Cara, o Solitinho ficou na reserva do Ivan, o Ivan fez o melhor campeonato dele depois de... E qual o time que era? Desculpa. São Carlense. Ah, na São Carlense. Primeira divisão, tá. Jogando a primeira divisão. Tá. O Ivan Isso. surgiu bem pra caramba. O que aconteceu? O Ivan era do Palmeiras ainda. Sim. Era do Palmeiras. Sim. E ele tinha 2, 3 anos desaparecido. Sim. O Solitinho ficou no banco, jogou quando precisou jogar, não arrumou uma encrenca, cara. Porque era meu amigo, a gente era amigo. Sim. Eu dei uma oportunidade pra ele. Os diretores do Palmeiras chamaram o Ivan, falaram, Ivan, o Luiz Sérgio está 2, 3 anos trabalhando como treinador de goleiro, os goleiros dele têm sido destaque, você voltou bem. Como que ele é como treinador de goleiro? O Ivan contando pra mim, falou, o Luiz, depois do seu Valdir, ele trabalha igual o seu Valdir, é o melhor treinador de goleiro que eu tive até hoje. Ele me colocou no cenário de novo. Não, porque o Zé Mário, que era o treinador de goleiro do Palmeiras, o Negrão, tá indo para a seleção do Japão. A gente vai contratar o Luiz. Eu ia acertar com o Palmeiras. Eles entraram em contato e ia acertar com o Palmeiras. No último jogo, a gente ia jogar contra o 15 Piracicaba. Sabe quem jogava com a gente em São Carlos? Giovani. Quem trouxe o Giovani do Santos, do Barcelona, para São Paulo, foi o Benazzi. O Giovani jogava em Belém do Pará. Sim, ele é do Pará. O Tata era treinador lá. O Benazzi falou, tem alguém aí? Ó, tem ele, mas ele é preguiçoso pra caramba. Precisa jogar na base da porrada. Manda. Trouxe. O Vitor Hugo, aquele grandão, Márcio Rossini, tinha jogo que virava pro banco. Benazzi, tira esse porra que ele tá andando. Era o Giovani. Assim, o Giovani era um sono, cara. Jogava pra caramba, mas era um sono. Só jogava quando queria. Que loucura. Aí, o último jogo era contra o 15 Piracicaba. Televisionado, ia ser a Bandeirantes televisionava. Sim, A2, sim, exatamente. Não, aí era um, cara. Aí era um já. Era um. O Giovani arrebentou com o jogo, que o Santos se interessou por ele, o Palmeiras se interessou por ele. Foi na véspera desse jogo que eu fui dar o carrinho no Márcio Rossini e estourei o joelho. Eu, na segunda-feira, eu ia conversar com os diretores do Palmeiras para acertar com o Palmeiras. Nossa. Sabe quem estava vindo pro Palmeiras? Felipão. Eu machuquei, não fui pro Palmeiras. Quem subiu pro profissional? O Pracidelli, que era da base. Sim. Meu, do mesmo jeito que o Pracidelli fez amizade com o Filipão, eu iria fazer. Pode ser. O Pracidelli foi goleiro do Juventus, né? Na mesma época, mais ou menos. Mas ele foi conhecer o Filipão. Sim, só que sim. Porque foi a última hora, foi subir o cara da base. Eu ia ser contratado. Sim. Eu sou cara de boa, eu me relaciono bem. Sim. Com certeza eu iria fazer um trabalho, ia se tornar amigo do Filipão e poderia. Porque o Pracidelli passou e tá passando com o Filipão, poderia eu estar passando. Acho que inclusive é capaz dele ir pro Atlético Mineiro agora, o Filipão então acertou. Você vê como o futebol e como o mundo é muito louco, cara. É louco. Mas eu te falo, será que se eu tivesse continuado dentro do futebol, eu estaria casado? Eu teria criado meus filhos? Sim. Não poderia ter filhos com problema? Cara, não tô mal. Tinha uma estrutura, o que eu fui ganhando no futebol, a gente não ganhava muito, mas eu era... Sim, o senhor era Caxias, vamos dizer. Eu era um cara de... Pô, tive procedência, tive uma família legal que me deu base, fui comprei terreninho, comprava isso, ia fazendo o que dava pra fazer, dentro da época, que não é que nem hoje, esse absurdo que os caras ganham hoje. Lógico. Mas consegui fazer um pé de meia legal, entrei numa escola top. Sim. Meus filhos estudaram lá 14 anos de infantil, só de filho estudando lá era 20 pau por mês nos dias de hoje. Sim. Isso foram 14 anos, se você fizer as contas. Cara, tô tranquilo, tenho minha casinha na praia, tenho chácara, tenho minha casa própria aqui, tenho alguns imóveis que me dão um aluguel legal. Sim. E
O senhor fez sua vida, fez... 28 anos fora do futebol, consegui... Do futebol profissional, vamos futebol dizer. profissional, mas eu consegui fazer tudo isso junto com a minha esposa, que a gente é casado Sim, até sim, hoje. sim, sim. 7 anos de namoro, 33 de casado. Ela trabalha com o quê, esposa do senhor? Ela dava aula também. Ah, de educação física também? Não, de pré-escolar. Era concursada da legal, prefeitura, legal, já está legal. aposentada Sim, hoje. sim. Então, cara, não me queixo. Eu acho que foi uma puta experiência. Lógico. Porra, não cheguei no top? Não cheguei no top. Podia ter chegado? Podia. O Zé que era quarto goleiro quando Sim, e sim. chegou. E ele era bem abaixo da gente na época. Sim. Então tudo é você estar no lugar certo na hora certa. Podia ter sido eu, podia ter sido outro. O senhor falou, o próprio Ivan era um bom goleiro, mas não teve... Jogava pra caramba. Mas se machucava, teve o Veloso também. É você tá... É foda, né? As coisas sorte, às vezes. Tem que acontecer sorte. Pedrinho jogava demais, o meia, cara. Sim. Só Teve se depressão. machucava, Teve depressão. Então, cara, eu não me queixo da vida que eu tive. Uhum. Eu tive lá. Eu pisei dentro de grandes gramados. Joguei com grandes jogadores. Vivenciei isso. O senhor, como jogador, a maior número de partidas profissionais deve ser na São Carlense, provavelmente, né? São Carlense, São Carlense. Limeira. Sim. Limeira também. São Carlos eu passei 2 vezes. 2 vezes, lá, acho que é o que o senhor mais teve. Comercial eu tive joguei sim. também. É isso aí, cara. É isso aí. Não, porque uma carreira, vamos dizer, o senhor jovem, né? 28, 27? 28 anos. Uma recheada, né? E vou te falar que você vê como a vida é, né? A gente acho que tem as coisas nossas traçadas. Eu acabei mexendo com futebol no colégio. Sim. Então, entrei, comecei a cuidar do futebol do colégio, dos pequenininhos até os pais, dava aula no curricular, de manhã até as 4h10, 4h30 começavam os treinos, dava treino até a noite. Ganhei uma porrada de campeonato com o colégio. Revelou muita gente, imagina? Alguém pro profissional? O colégio é um colégio que ele não visa isso. Lógico. Mas os caras são é filho de Ana Maria Braga, que estudava lá, sim, era filho dos Balduco, era filho da época de Maxine Plaza, você tem uma base. Sim. Mas os caras gostavam de futebol. E muitos deles, hoje, existe um grupo, eu te mostro depois do celular, Mestre Luiz. Que legal. Aí os caras com 35 anos de idade, a gente se encontra uma vez por mês pra tomar cerveja. Que legal. Já com filho, bacana, legal. Teve um que foi pra Fiorentina, o Mateu. E, cara, consegui fazer essa rede, esse outro lado. E, ao mesmo tempo, me satisfazendo, mexendo com futebol. Sim. E o futebol escolar, o que acabou me dando? Me deu um monte de coisa também. Porque eu me destacava no futebol escolar com a minha escola. Fui 3 vezes disputar campeonato para fora do país, para Disney. Olha só. Os caras me contratavam para levar time de futebol, para disputar o campeonato da Disney, disputar campeonato na Suécia, disputar campeonato. Fui para a África, Copa do Mundo de 2010, com o futebol da escola. Que legal. Me destacando ali. Então o futebol acabou me dando muita coisa boa. Sim. Eu não posso me queixar, cara. E tem muito cara da época do senhor que às vezes até teve uma carreira em clubes maiores e tal, e que hoje estão em situações terríveis, né? Que chegaram até na seleção, né? Que hoje muito mais do que eu ganhei. Muito mais. E que hoje estão... Eu não ganhei bem financeiramente. Sim. Eu fui esperto. Sim. Eu soube aplicar, soube segurar. Eu não era um cara de gosto da minha cervejinha, gosto do meu churrasco, mas não torrar meu dinheiro. Eu sou louco, entendeu? Sim. Mas o senhor deve saber, lógico, muito melhor que eu, de outros da época do senhor, de contemporâneo, companheiros de mesma equipe ou de outras equipes adversárias que terminaram a vida de uma maneira, ou estão em momento, não precisa nem dar nomes. Eu não vou citar nomes, mas quando o Paulo Nobre voltou, o Paulo Nobre estava no Palmeiras, ele fez o Master oficial do Palmeiras. Que legal, bacana. A gente ia com o ônibus do Palmeiras, jogava quase todo final de semana. Foi muito legal. Os mesmos uniformes que o Palmeiras jogava, o Master jogava, e dava uma grana ali. R$1.000, 700. Sim, uma coisa simbólica. As coisas dos lugares que contratavam, que pagavam. Sim, nos interior. Cara, tinha muita gente que ia jogar. Eu ia para rever os amigos. Isso para mim era até a minha vida formada. Sim. Mas muitos deles iam só por causa desse dinheiro, cara. Entendi.
Que precisava mesmo. Precisava. Que precisam, aliás, né? Precisam. Uhum. Situações difíceis. A grande maioria. Sim. Não precisa dar. Não. Mas a grande maioria. E isso não no Palmeiras, hein? Teve jogo que a gente foi jogar em Presidente Prudente, que foi um clássico, Palmeiras e Corinthians, com a turma da antiga do Corinthians. Sim. A mesma coisa os da antiga do Corinthians, a mesma coisa os antigos do São Paulo. E essa coisa, a Leila acabou, né, com a festa do... O senhor lembra da festa dos ex-atletas, né? Parece que até acabou, né? Sim, poderiam voltar. Ainda na época do anterior teve, não teve, mas acabou por causa do... Também teve a pandemia, né? Aí pandemia depois... Mas vamos ver se volta, né? Tanto que a estreia do Allianz, para eles verem como que o Allianz ia funcionar, a logística do Allianz, foi feito um jogo... de vocês, do nosso, sim, do Ademir da Guia para 10 mil pessoas. Sim, um dia de manhã, né? Eu tava esse dia. Foi televisionado para Sport TV tudo, que foi um jogo teste, né? Sim. Foi, na realidade, o primeiro jogo do Allianz. Sim. Eu tive, então, tantos que jogaram pelo Palmeiras, que tinham uma história tão bacana, mas eu posso falar que eu tenho em casa a medalha do último e o diploma do último jogo do Parque Antártica, foi do Boca Juniors. Sim. Joguei, participei, tem foto, tem tudo, e participei do primeiro jogo do Allianz. Sim. E seu Luiz, pra gente encerrar, acho que era mais ou menos isso. Tem alguma coisa que eu não perguntei, que o senhor acha da carreira do senhor? Ou quais zagueiros que foi a melhor dupla que o senhor jogou junto? Ou o melhor zagueiro que o senhor jogou no mesmo time? Ou... Cara, vou te falar que o Luiz Polozzi jogava muito. Vou te falar que no Comercial de Ribeirão Preto, o Marquinhos, que jogou no Palmeiras e no Cruzeiro, junto com o Edival, que veio do Fluminense, foi uma zaga, tanto que a gente deu muito trabalho e praticamente não perdemos para os times grandes em 83. 94-1 no São Paulo, que tinha 7 jogadores de seleção brasileira. Ganhar do Corinthians, que foi bicampeão em cima do São Paulo, inclusive, com meio de campo com o Paulinho, Sócrates Zenon, Casagrande, toda aquela turma. Sim. O falecido Daniel Gonzalez? Quem que era o quarto zagueiro do Corinthians? Mauro, Vladimir, Edson Abobrão na direita. Bom, então, Edival e Marquinhos foi um puta do talvez foi a melhor que o senhor teve como... Acho que talvez a melhor. André, mais ou menos. O Denis jogou com o senhor no Santo André? Não. Quem? O Denis. Denis jogou. Jogou com o senhor. Mas não o Denis do Palmeiras. Não, é outro. Que começou no São Paulo. Tá, desculpa. O Denis que começou no São Paulo. Denis, na realidade. Não o Denis. Mas eu tenho amizade com o Denis. Mas ele era mais novo, ele era da turma mais nova. Tá. O Denis é lateral esquerdo, né? Que você tá falando. Mas ele jogou no Santo André, né? Se eu não estou enganado, se eu posso estar... Mas tem mais alguma coisa, seu Luiz, que o senhor acha que nós não falamos da carreira do senhor? Eu acho que basicamente... De treinadores, o senhor se deu bem com todos. O senhor não tem assim um treinador que o senhor mais gostou de trabalhar como atleta? O seu Minelli, o senhor falou bem? Minelli, eu gostei. O Benazzi, pra mim, o Benazzi foi dos... Eu falo que a gente, acho que antes da entrevista, sim, eu estava conversando que eu acho que ele... O Abel lembra muito o estilo de trabalhar do Abel, aquela coisa intensa, aquela coisa de formar grupo, por isso que ele conseguia ser campeão, né? Ele formava um grupo que se tornavam amigos, que tinha os churrascos, que... Meio Filipão também nessa coisa, de fazer famílias. Meio de fazer aquela coisa e de trazer todo mundo que não aparece dos bastidores para dentro, né? O roupeiro, segurança, a cozinheira, mulher que faz o café, rapaz que abre o portão, o rapaz que tira o matinho da grama. Sim. Fazer tudo uma família só, e né? O Benazzi tinha uma coisa psicológica também, o senhor tá... Sim, boa. Ele trabalhava nesse sentido, ele trabalhava muito nesse sentido, na parte psicológica. O senhor trabalhou com ele em quantos clubes, mais ou menos? Eu trabalhei quando eu parei mesmo, que na São Carlense. Eu tava queimado. Não tinha nem chutava bola, nada. Eu trabalhei com ele na Lençoense, na Barbarense. Barbarense. Trabalhei com ele subimos o Taquaritinga para a primeira divisão. Taquaritinga, cara. Depois, na primeira divisão, ele ainda dirigiu o Taquaritinga, pelo menos meio campeonato, estava com ele.
comercial, né? No Taquaritinga. Ah, no Taquaritinga, E desculpa. trabalhei com ele na São Carlense na primeira divisão. Ah, na primeira divisão. Na primeira divisão. Você trabalhou nos 4 clubes com Sim. ele. Trabalhei com ele tanto na primeira como na segunda. Né? Mas o Benazzi era um cara também que devia ter muitas histórias, né? Muita resenha, viu muita coisa no futebol, né? Esse ele tinha história demais, cara. Ele também era um cara que saía pra farra, tudo, então ele tem muita história. Ah, tinha muita história. Tinha muita história. É. E dentro do futebol foi um dos melhores amigos que o senhor fez, imagino, se não foram... Sim, tem o Celso Gomes que jogou no Palmeiras Sei, em 89, 90. Sim, O sim. Celso é que nem irmão meu, né? A gente hoje mesmo a gente deve se encontrar, ainda já se encontramos de manhã. Então, o Darcy, amigão, Jorginho, Galo é um puta amigo, cara, o Galo centroavante. O Galo eu tô com ele direto também. E aquela época, pra hoje mudou muito, né? Mudou. O jogador de time grande, forma né? de trabalhar, tudo mudou. Tudo né? mudou, né? Até a grana. Cabeça, né? E a grana, né? A grana mudou os caras, né? A turma acho que era mais simples. Era uma coisa mais... Mesmo os que eram ricos, eram mais simples. Sei lá, mesmo Sócrates ou o Casagrande. O Casagrande você jogou contra, né? Joguei contra. Também ganhavam, mas não ganhavam tudo. Ganhava, sei lá, 20 pau pra hoje, sei lá, sim. por aí, né? Não era uma grana como hoje, não. Nem... Era um salário muito bom, vai, vamos, não vou falar 20, mas vamos por aí, uns 50 pau, vai. Tá. Eles. E os do menor, lógico, um pouco menos, mas... 5 pau, 10 pau, 15 pau. Que coisa, né? Como mudam as coisas. Mudou muito. O futebol, ele se tornou profissional. E por isso que conseguiu trazer mais dinheiro pros times, né? Conseguiu, mas também é aquilo, forma. né? Porque tá acabando, você vê que os clubes que ainda continuam no esquema antigo estão capengando. Esse negócio de diretor abnegado, ser diretor de futebol. Cara, se você não se profissionalizar, por que o Palmeiras hoje é uma referência? Qualquer jogador que você fala de outros clubes, o Palmeiras é uma referência. Sim. Parte de fisiologia, sim. parte de fora do campo. Estamos falando fora do campo, referência fora do campo. A gente estava falando do goleiro reserva do Palmeiras, preferiu ser banco do Palmeiras ser titular no Inter. Sim, então o São Paulo ainda está naquele o diretor ser delegado. O Corinthians, cara, não dá certo, mas... O senhor acha que o caminho talvez para esses times menores são as SAFs, talvez? Não sei. Pode ser, por que não? O Benazzi, ele ficou muito preso com a coisa da portuguesa. A portuguesa voltar é difícil, né? Quer dizer, e aquela época o senhor pegou a portuguesa, era grande, né? A portuguesa era... A portuguesa, eu acho que ela poderia ter voltado a se tornar grande, é que deu problema, acho que deu alguma coisa contratual que não deu para ser feito. Era o Audax antes... sim. Eles antes de pegar o Audax não, a Red Bull, o Bragantino. Antes de pegar o Bragantino, a intenção do Red Bull era a portuguesa. Eu acho que se o Red Bull tivesse conseguido, acho que ela não teria nem perdido o estádio. De repente poderia ter sido uma coisa que a portuguesa poderia voltar a ser pelo menos a quinta de São Paulo, ou a quarta, onde poderia passar até o Santos. Sim, poderia ser o que o Bragantino é hoje, talvez. Não vai ganhar um título, mas revela jogadores. O Santos. O Santos hoje. Não digo nem o Bragantino, porque tem mais camisa que o Bragantino. Não, lógico. Eu acho que seria o que está sendo o Santos hoje. E o senhor acha que o Palmeiras faz muito pelos ex-atletas? Poderia fazer mais? Não sei. Eu digo que desde 2014, 2015, que acabou o Master, eu me afastei de lá, entendeu? Eu não sei como que tá. Sei. Eu vejo até pelas redes sociais a Leila trazendo sempre ex-jogadores, ex-atletas, fazendo uma mídia, trazendo... De repente eu não sei se hoje está existindo alguma coisa a mais nesse sentido, porque eu estou realmente afastado. Mas na época do Paulo Nobre, o senhor achou que ele tinha vamos dizer, iniciativas bacanas com os ex-atletas? O Master, com vocês? Ele teve bastante, foi bem legal. Ele valorizou ex-jogadores, né? Sim. Ele valorizou bastante ex-jogadores, mas não ex-jogadores recentes. Sim. Ele valorizou ex-jogadores... Lá da época da academia, sim. Você pega essa estreia do Allianz, foram 45 ex-jogadores. E muitos vieram do interior, deu o hospital. Mais recente foi o Marcos, o Veloso e o Sérgio.
E veio eu e o Gilmar lá da década de 80. Finalzinho de 70 para começo de 80. Aham. Então tinha vários jogos do Master, o Silva tava, que você disse que entrevistou o Silva. Sim, pouco sim, tempo. sim, o Silva, zagueiro. Então sim. tava o Silva, tava o Zé Roberto. O Zé Roberto da época da academia. Da época do Sim. Dudu e Ademir da Guia, ele foi reserva do Dudu, porra. Uhum. Zé Roberto ia, O Pio, né? O o Pio. Pio ia, o Eurico vinha Sim, de... o Jorginho, sim, sim. Então misturou bastante, ficou assim Uhum. Foi legal até que a gente conheceu gente mais velha e vinha os mais novos Sim, também. sim. Deu uma mesclada. Foi bacana. Foi bacana. Entendi. Acho que era isso, viu, Eu acho que basicamente é isso aí. Né? Tá certo.